Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Content Podcast. Eu sou o seu host, Pedro Mendonça. Então, antes de começar o programa, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso ajuda muito o nosso engajamento. Hoje minha convidada é jornalista, escritora, ex-deputada federal e comentarista de política. Senhoras e senhores, Joyce Hasselman. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada, Pedro. Prazer estar com você. Prazer é meu, Joyce. Joyce, eu queria voltar um pouquinho no tempo. A gente vai falar bastante de política e eu queria saber como que começou a sua aproximação com o Bolsonaro. A aproximação com o Bolsonaro foi batendo nele. Eu era, na época, eu criei a TVeja, a tvdeveja.com, que hoje é inexistente, mas foi um grande sucesso na época da eleição de Dilma Aécio. E era a TV de Veja, foi a primeira TV com grade fixa na internet. E quando deu aquela confusão entre o Bolsonaro e a Maria do Rosário, por mais que eu ache a Maria do Rosário equivocada em tudo, assim, né, ela respira errado, o que ele fez foi absurdo, né? Ele praticamente agrediu a mulher. Não, ele agrediu, né, verbalmente. Faltou só agressão física, e quase foi na agressão física, né? Então eu fiz um comentário lá na TVeja, descascando ele no meio. E aí ele começou a me ligar através de assessoria para querer conversar comigo, e eu falei, não quero conversar com esse ogro, não vou falar com ele e tal, até que ele mesmo me ligou. Aí me ligou, aí fez todo um cerca Lourenço, olha, eu gosto muito de você, gosto muito do conteúdo, gosto muito do seu posicionamento e tal, queria muito me explicar. Eu falei, então tá bom, você pode se explicar. Semana que vem estou em Brasília, eu ia entrevistar o Barroso na época, e eu sempre estava em Brasília fazendo entrevistas. Falei, eu te entrevisto. E aí eu fui para entrevistar ele sobre aquela confusão com a Maria do Rosário. Trocamos telefones. Esse foi tipo 2013, por aí, Foi né? 2013, foi 2013, né? Trocamos telefones e a partir dali ele começou a me passar algumas informações da Câmara, virou meio que fonte. E ao mesmo tempo ele começou a me pedir algumas ajudas. Vou te dar um exemplo. Ele foi dar uma entrevista para o Danilo Gentili. Ele não sabia o que falar. Aí pergunta para mim, pô, Joyce, o que eu falo? Pô, não sei o que falar, tô com medo. E aí eu já dizia para ele, olha, não bate no STF, puxa o freio de mão, né? Comecei a meio que fazer um media training por telefone com ele. E assim nós nos conhecemos. Não foi uma questão de grandes amigos, não, mas nos conhecemos dessa forma. Eu lembro que eu te acompanhava e você batia bastante nele, né? E quando que foi essa parte, essa transição de nessa época de jornalista para entrar na política, para entrar do lado dele ali? Foi muito difícil para mim, porque eu sempre fui uma política sem partido. Eu nunca quis entrar em partido nenhum, e durante 10 anos os partidos me cercaram para eu entrar, e todos os partidos, PP, MDB, PSDB, partido que você pode imaginar. E só os partidos da esquerda que não, né? Óbvio, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sempre tive um posicionamento de direita, mas uma direita centrada, não louca, uma direita racional, não irracional. Uma direita que entende a Constituição e respeita, não que quer rasgar, tá aí, né? não do 8 de janeiro, né? Aquela direita lá não me representa, é um bando de maluco, né? Mas aí, eu já em São Paulo, estava chegando as eleições, aí o Podemos me procurou, outros partidos me procuraram, o Bolsonaro me procurou, e eu só dizia, olha, vai de retro Satanás, eu não quero saber de ser candidato a nada, não vou me filiar a partido nenhum, porque para mim partido nenhum presta, né? E aí foi aquela coisa do Bolsonaro me pressionando muito e ele resolveu fazer um vídeo público, né? Primeiro foi o Eduardo Francischini, né, que fizeram um vídeo público me convocando para ser candidata e não me convidando. E aí, na sequência, o próprio Bolsonaro fez esse vídeo público. E com esse vídeo público, eu comecei a ser muito pressionada pela minha audiência. Na época, eu já estava durante 3 anos consecutivos como a maior influenciadora do Brasil na política, economia e atualidade. Então, assim, os meus jornais que eu fazia, tanto no YouTube quanto no Facebook, tinham mais audiência que somados CBN, Band News e Jovem Pan na época. Então, era um estrondo. E essa audiência muito preparada começou a impressionar e o recado era, tá, bonitona, nenhum político presta, mas na hora de você assumir a responsabilidade e ser candidato, você não quer. E o que você viu nele ali? Porque, não, como você não vi disse... calma, não vi nada, calma. Tem um certo tempo para chegar até aí. Tá. Aí eu falei, ok, vou pensar sobre o assunto. Né? Você estava cercada de... Não era só ele, no caso, eram vários partidos. Vários partidos. Daí, no final, eu fiquei entre o Podemos e não vou dizer nem o PSL, porque o PSL era um partido super nanico que tinha um deputado, o Bivar, que, aliás, é, assim, a escória da escória da escória. É lixo humano.
aquilo lá, né? Só que eu só fui saber disso depois. Eu conheci ele como um bom velhinho, simpático, sorridente, mas é um crápula, né? Depois eu fui saber disso. Aí eu pensei, bom, Podemos era um partido novo também, PSL é um partido novo. Eu fui e sou muito amiga do Álvaro Dias. O Álvaro Dias foi um grande senador, um grande governador do Paraná. Respeito muito. E o Álvaro ficou ali na minha cola, né? E eu com meu coração dividido. Por quê? Porque eu estava sentindo aquele sentimento de jornalista que o Bolsonaro ia ganhar, porque estava muito polarizado a coisa. E o Álvaro é um homem mais centrado, Sim. né? Então, e eu precisava estar num congresso para ajudar quem ganhasse, né? Pessoas preparadas, qualificadas, né? Porque o congresso também, só pela graça de Deus, né? Você tira ali 10% que é preparado, qualificado, que pensa no Brasil. O resto só pensa em si mesmo. E aí eu optei, depois de bastante pressão, pelo Bolsonaro. Ele foi na minha casa, a última pressão foi ele mesmo. Eu estava no Nordeste, eu tenho uma casa lá. E ele falou, eu vou aí falar com você. Ele pegou um avião, foi para o Nordeste, foi tomar um café lá comigo. E aí, nessa reunião, eu tenho até essa reunião gravada, porque um assessor dele gravou. Nessa reunião, ele falou, ó, Joyce, eu preciso aqui que você firme sua palavra comigo, que você venha candidata, porque eu preciso, de fato, de uma mulher de peso na candidatura, uma mulher que seja conhecida nacionalmente e tal. E aí eu topei. E comecei essa loucura que foi essa minha vida pública curta e super intensa, né? Eu fiz em 4 anos o que muito deputado não fez lá em 30. Mas nesse momento ali, porque seu nome foi especulado para vice-presidente, senadora. Sim. Ali você já identificava, os seus ideais já identificavam com o do Bolsonaro? Ou você estava indo meio que no escuro e já sabia qual seria a sua candidatura? O que era naquele momento? Não, ao momento? contrário. O Bolsonaro é que se identificava não, fingiu que se identificava com alguns dos ideais que eu defendia. Eu sou biógrafa do Sérgio Moro, na época estava super engajada com a Lava Jato. A gente não sabia que na Lava Jato também tinha as malandragenzinhas por debaixo dos panos. Até então, o Moro era herói nacional, né? Aplaudido aonde passava. E eu fiz a biografia dele, lancei a biografia no Brasil inteiro. Sim. Então, eu tinha muito essa pauta lavajatista. E o Bolsonaro se agarrou nessa pauta lavajatista. Então, as minhas pautas eram combate intenso à corrupção, a pauta da Lava Jato, que também, né, fala muito sobre isso, sobre o combate à corrupção, tratava muito da questão de reforma administrativa, um Estado menor, mais liberal, vender estatal, não ficar o governo com aquele monte de estatal, e o Bolsonaro que meio que gostou daquela pauta. Então, foi ele que agarrou a pauta que eu e milhões de pessoas defendíamos naquele momento, né, que era uma pauta mais à direita, uma pauta mais liberal e conservadora nos costumes. Né, as pessoas sempre diziam para mim, você é liberal ou é conservadora? Eu dizia, eu sou os dois. Mas como isso é possível? Eu sou liberal na economia e conservadora não reacionária. Conservadora, é diferente, porque o Bolsonaro é reacionário, ele não é conservador. Né? Então, nos costumes, eu tô mais para conservadora, mas não sou radical, não. Eu sou aquela conservadora, assim, light. O brasileiro, enfim, de maneira geral, ele é esse conservador, né? É o conservador light. E ali foi definido, assim, já o que você seria, vice-presidente? Primeiro, ele me convidou ao Senado. Senado. Ele queria que eu fosse ao Senado e queria que o Marcos Pontes fosse meu suplente. Eu topei, falei, não, tudo bem, vamos pro Senado, até porque eu sempre achei a Câmara um horror, assim. E continuo achando um horror. Fui para o Senado, saí para uma candidatura ao Senado, e aí ele disse para mim o seguinte, o Major Olímpio vai sair, mas ele está só fazendo um balão de ensaio, ali na frente ele desiste, sai candidato a deputado federal para se eleger, e você entra como candidato ao Senado. Só que o Major Olímpio conseguiu se destacar muito, e rapidamente a candidatura dele cresceu. E óbvio que ele não quis abrir mão disso, né? E a gente achou que nós dois candidatos do mesmo partido não nos elegeríamos, que alguém da esquerda ia se eleger. Hoje eu sei que nós dois seríamos eleitos, né, pelo clamor da época e tal. Mas aí o Bolsonaro me ligou e falou assim, Joyce, você quer ajudar? É para ajudar? Eu falei, sim, eu tô para ajudar. Ele falou, então topa ser candidata a deputada federal. Eu falei, sério, Bolsonaro, que preguiça. Aí topei ser candidata a deputada federal, tal. A campanha foi andando, eu fui fazendo mais a campanha dele que a minha. Então, eu viajava o Brasil, eu ia para vários lugares do Brasil e estava sempre com ele. Se ele não podia ir, eu ia representando. E assim foi muito intensa a campanha.
Lá pelas tantas, sentamos no apartamento do Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, com o Bolsonaro e o Eduardo, para definir os nomes para vice, né? E aí fizemos uma lista, entre essa lista tinha Janaína Pascoal, tinha uma outra ex-desembargadora que é do Nordeste. E aí ele perguntou para mim, Joyce, se precisarmos de uma solução interna, caseira, você topa ser minha vice? Eu já não tinha relação com aqueles filhos dele, aqueles idiotas. Não tinha, assim, eu sabia que eram todos malandros, cada um no seu nicho. Eu olhando para eles ali naquele momento, eu falei pro Bolsonaro, eu falei, pelo amor de Deus, me queira bem, não me queira mal. Foi essa frase que eu disse para ele. Me queira bem, não me queira mal. Me deixa fora dessa. Assim, vice para mim não dá. Que foi o mesmo posicionamento da Janaína Pascoal, né? Também não quis. E aí foi, até que sobrou só o Mourão. Era para ser o Luiz Felipe, Orleans de Bragança, Exato. né? Tava já com o nome dele na ata, que foi pro TRE, para a Justiça Eleitoral. E aí plantaram uma notícia que sabe-se lá se é verdade, se é mentira, de que ele tinha uma gangue e que saía espancando, né, mendigos à noite na rua para treinar a luta de rua. E ele nega, mas muita gente diz que tinha gravações, inclusive, em relação a isso, e o Bolsonaro diz que viu as gravações, e por conta disso, no dia da convenção, o Luiz Felipe estava lá, em pé, ao lado do Bolsonaro, e o Bolsonaro anuncia Mourão. Ele não entendeu nada. Ele não sabia. Não sabia. Não entendeu nada. Foi aquela coisa assim, sabe? Quem sabia que era o Mourão só era eu, o Julian e o Bibiano. Só. E você que conviveu nesse meio, porque foi uma traição, de certa maneira, né? Até hoje o Luiz Felipe apoia o Bolsonaro. Por que ele age dessa maneira até hoje? Porque é fraco. Fraco. Né? Assim, as pessoas no entorno do Bolsonaro, elas ficam dependentes dele para ter alguma vida, né, política. Então, assim, ele captura a alma da pessoa. A minha ele não conseguiu capturar, mas tentou muito. Ele captura a alma da pessoa. E aquela pessoa fica dependente, vira um cachorro, um capacho. Né? Então, ele é isso. Ele é um príncipe, né? um descendente da família real, mas é um capacho. Então, foi isso. É isso que ele se tornou. E com medo de largar o Bolsonaro e ser rejeitado, enfrentar as coisas que eu enfrentei, se bem que ele não enfrentaria nem 10% do que eu enfrentei a gangue inteira. Mas com medo de enfrentar qualquer tipo de senão, ele preferiu dobrar a espinha, se acadelar, como a grande maioria. Essas pessoas que estão com o Bolsonaro até hoje, elas sabem exatamente isso que você está falando? Essas pessoas, algumas sabem. Ou elas estão apenas por questões, né, de voto? A maioria por questão de voto. Entre eles se comentam, não aguento mais Bolsonaro e tal. Né? E alguns são aqueles iludidos. Sabe aquele cara que é tão doente que se o Bolsonaro matar 5 criancinhas em praça pública, ele vai continuar sendo Bolsonaro? Conheço vários. Então, é esse cara que ele não tá nem aí para argumento, ele não tá nem aí para notícia, ele não tá nem aí se tinha 40 milhões de reais na conta do Bolsonaro, né, como a notícia recente que foi divulgada. Ele não tá nem aí para isso, ele não quer saber se tem lavagem de dinheiro, ele não quer saber como o Flávio Bolsonaro comprou a mansão dele, ele não quer saber como o Eduardo Bolsonaro está se sustentando nos Estados Unidos, numa mansão dos Estados Unidos, que a deslumbrada da mulher dele coloca geralmente nas redes sociais as imagens. Então, essas pessoas não querem saber. É o seguidor do Silas Malafaia, que anda de helicóptero e jatinho para cima e para baixo, que tem um patrimônio gigantesco, né? Multimilionário. E é o quê? Um pastor. Da onde vem o dinheiro dele? Da igreja. Né? E ele pede dízimo de 100 mil reais. Eu coloquei esse vídeo nas minhas redes esses dias. Eu vi. Então, assim, pelo amor de Deus, e essas pessoas continuam seguindo, né? Então, são pessoas cegas. É o que a gente chama do gado, porque é o efeito manada. É aquela coisa, quando estoura a boiada, é aquela boiada. Então, essa boiada vai atrás do Bolsonaro, atrás do Silas Malafaia, ou atrás de qualquer um, né? Eles precisam de se agarrar em alguma coisa. Então, e é muito rentável também, né? Financeiramente falando, né? Sim, é rentável financeiramente falando. A Michelle Bolsonaro está com acho que mais de 80 produtos agora no NPI para registro. Não, é uma coisa absurda, né? Para eles fazem business disso, né? Eles fazem business, assim. A política é business pro Bolsonaro, pros filhos dele, pra Michelle. Não é amor pelo Brasil, nada disso. Isso aí é tudo conversa fiada. Nesse momento que você aceita o convite do Bolsonaro, foi o quê? 2015, 2016? 2015. Que aí você
começou a participar da campanha, Foi. né? E bem ativa, né, eu lembro disso. Você passou a ter contato mais diário com o Bolsonaro, você já via alguns traços ali de, vamos dizer, traços diferentes, alguma coisa diferente? Mais autoritários, quer dizer? Isso, mais autoritário. Porque assim, na câmera parece que ele é o tiozão, né? Aquele cara legal, mas o que a gente ouve de bastidor é o contrário. Você já presenciava isso? Não, ele fez um personagem muito bom, Uhum. assim, sabe? Durante a campanha, ele tentou ficar o mais tranquilo possível dentro do que é possível para o Bolsonaro. Uhum. Então, pelo que eu ouvi das declarações dele, aquela coisa do Ustra, né? Sim, a ditadura militar, vamos matar o FHC. Ele disse: olha, tudo isso é tipo, eu não penso isso, né? Minha cabeça é muito mais centrada. E ele fez um personagem que me convenceu. Uhum. Eu falei: não, esse cara realmente ele não é aquele bicho-papão que ele mesmo pinta. Ele pinta um personagem de bicho-papão, mas ele não é isso, né? Ele é um cara... Eu sabia que ele era grosseiro, porque não tem como você disfarçar isso. Uhum. Ele era grosseiro, mal educado, realmente, tudo isso, né? Machista, detestava os homossexuais. Então, tudo isso era Bolsonaro. Mas a gente achava que conseguia fazer uma lavagem cerebral nele, sabe? Para ele ser um pouco mais liberal, assim, um pouco menos asqueroso nesse sentido todo. Mas ele fazia um personagem que era um personagem do tiozão. Esse tiozão é o personagem que ele criou. Só que ele não é nada disso. Ele é outra coisa. É o que a gente ouve, né? Que no Bastidor ele é justamente o contrário. O Júlio Lemos deu uma entrevista recentemente falando, inclusive, que ele não gostava dos evangélicos. Quando ele estava próximo, os evangélicos chegavam para orar, ele não gostava daquilo. Não né? gostava dos evangélicos. Fazia questão de dizer: eu sou católico, não sou evangélico. Né? E mesmo assim, os evangélicos mais das seitas, né, ficavam muitos, assim, por conta da Michelle, muito no entorno dele. Não, porque ele é crente, ele é evangélico. Não, ele não é evangélico, ele não é crente, ele só crê na família dele, no que ele pode levar de vantagem, né? A Michelle também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. Não, a Michelle é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, né? Então, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. Então, assim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. Então, a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois, ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. O Bolsonaro não estava leve, livre e solto. Não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Mas isso que você está falando, assim, o pessoal em Brasília sabe? No bastidor, todo mundo sabe. No PP, todo mundo sabe. Existe prova disso? Não, todo mundo, em Brasília, todo mundo sabe. Quem é mais próximo ali dos grandes partidos, todo mundo sabe. Né? E aí... Então, peraí, ela tinha um caso com quem? Eu não entendi direito. Com o Bolsonaro. Mas ela tinha outro que você falou? Com um homem casado de quem ela engravidou da primeira filha. E depois ela teve caso com o Bolsonaro? Depois ela teve um caso com o Bolsonaro. Ela estava na liderança, foi o Ciro Nogueira que apresentou os dois, ela trabalhava na liderança do PP, né? E aí começaram a ficar mais próximos, ela teve um caso com o Bolsonaro e depois o Bolsonaro largou da mulher para ficar com ela. Então, todo esse arquétipo de evangélica é tudo inventado. Ela pode ser que ela tenha mas ela utiliza disso. Pode ser que ela tenha se arrependido, se convertido e tal. Mas esta que se apresenta não é a Michelle que se conhece em Brasília. É outra coisa. Você chegou a conviver com ela? Convivi Como que é a convivência e rapidamente me separei dessa convivência, porque assim, o linguajar é muito baixo, o linguajar é nível Jair Bolsonaro. Né? Igual, assim? Ela não é grosseira como Jair. Ela é mal educada, mas não é grosseira como Jair. Mas é um linguajar chulo, baixo, coisas que, assim, intimidades que ela às vezes falava dos dois ali, de um jeito muito baixo, muito chulo, que eu nem vou repetir um negócio desse. Pessoas que chegavam lá para abraçar, tirar foto, ela virava os olhos e falava: ai, que saco, vou ter que atender essa gente. Aí as pessoas entravam, ela toda sorridente: oi, querida, ai, nossa, trouxe flores para mim. Então essa é a Michelle, é outra farsa. Mas isso meio que não surpreendia quem estava em volta ali? Porque a gente... Mas ninguém gostava dela no entorno. Não, nem Bibiano, nem Júlia Lemos, nem o Cid mesmo, que estava com o Bolsonaro para cima e para baixo. Ninguém gostava dela, porque todo mundo viu quem era ela. Ah, é? Ela não tinha nenhuma abertura no Palácio do Planalto.
Ela não frequentava o palácio. É porque, assim, pelo menos de fora, as pessoas olham com esse olhar, né? Ah, é um anjinho, As é a pessoas que não crente. conhecem, mas as Exato. pessoas que estavam dentro do governo Todo mundo sabia. sabiam que era ela, né? E não, realmente não sabiam que aquela santa, de santa não tinha dado, era do pau oco a santa. A gente pode até voltar nela daqui a pouco. Mas, assim, tem a campanha desse, você passa a ter esse contato mais frequente com o Bolsonaro ganha a eleição. E eu lembro, eu não sei se foi no período de transição ou no início do governo, que você dá uma declaração, se eu não estou enganado, foi na revista Veja, algo que você falava que era mais Bolsonaro do que os Bolsonaros. Não. Que os Eu sou mais filhos. filha do Bolsonaro que os Isso, filhos. exato, Isso foi uma coisa exato. totalmente fora de contexto. O que foi isso Foi na Folha de naquela São época Paulo. ali? Não, foi na Folha de São Paulo. A menina distorceu completamente o que eu disse, a Uhum. repórter. Nem me lembro quem era a repórter na época. Eu desci do avião, estava no aeroporto, e ela começou ali a me entrevistar, porque tinha uma briga entre mim e o Eduardo Bolsonaro. Desde aquela época lá? Não, desde a campanha. Desde a campanha? Desde a campanha. Eu não andava Mas com por eles. quê? Porque eles são malandros, assim, tudo que eles faziam na campanha era para atrasar. Então, assim, o Carlos abria a boca, atrasava o Bolsonaro na campanha. O Eduardo abria a boca, atrasava o Bolsonaro na campanha. O Flávio, ladrão. Então, assim, não tinha como ficar perto deles, né? Então, eu sempre defendia que o Bolsonaro se afastasse deles na campanha. Tanto que quando ele passou para o segundo turno, ele me ligou. Loira de 1 milhão de votos, tal, aquela coisa. Aí ele falou assim, o que eu faço agora? Qual é o teu conselho? Eu falei, pega teus 3 filhos, tranca no banheiro e toma o celular. Falei, esse é meu conselho para você. Porra, Joyce, porra, você também é foda, não fala assim, né, Joyce? Mas foi exatamente o que eu disse para ele. Porque era no que eu acreditava, né? O Bolsonaro só foi eleito porque ele ficou quieto por conta da facada. Ele ficou internado. Se ele tivesse ido a entrevistas, debates, se tivesse continuado a campanha normal, ele não teria sido eleito, porque a boca dele é impossível você conseguir, né? É diferente de hoje, que tem uma turma, né? Um percentual da população que é bolsonarista, como tem um percentual que é lulista. Mas ainda assim, Bolsonaro não se elegeria hoje. Ele, né? Ele pode eleger o Tarcísio, ele pode eleger um Ratinho, ele pode eleger uma terceira pessoa que não seja Bolsonaro, que não seja da família Bolsonaro. Agora, ele não se elegeria mais, né? A população tem muito mais medo dele voltar do que vontade que ele volte, à exceção dos radicais. Sim. E aí, qual foi o contexto dessa entrevista que você deu? Não, eu estava descendo, elas falaram dos filhos do Bolsonaro, e eu falei assim, os filhos do Bolsonaro são os idiotas, quem ajuda muito mais o Bolsonaro sou eu. Você quis dizer no sentido assim, eu sou muito mais perspicaz, mais ativa do que os próprios filhos que estão atrapalhando exatamente, ele. E aí saiu, não sei, da cabeça da repórter, sou mais filha do Bolsonaro que os filhos. Então... E aí começa o governo, se eu não estou enganado, você era líder do governo? Líder do governo no Congresso. Como que era essa dinâmica lá dentro, nesse início? Então, muitas pessoas acham que o Bolsonaro me convidou para ser líder, né? Jamais o Eduardo deixaria. E agora a gente está vendo pelos prints de conversas que o Eduardo manda em parte no Bolsonaro, né? Os filhos fazem ele de gato-sapato, um tripudinho em cima dele. Só que eu fiz uma articulação política com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre. E nessa articulação política, eu trouxe o PSL para dentro da aliança do Rodrigo Maia para ele ser eleito presidente da Câmara na época. E o Arthur Lira, que era também candidato, teve que desistir. Porque a gente trouxe o PSL e eu conversei com o Michel Temer para trazer o MDB. O Rodrigo ficou surpreso com a forma de eu articular. E aí um dia eu na casa dele, o Davi Alcolumbre também estava lá, eu ligo para o Bolsonaro quando saiu uma notícia da imprensa dele esculhambando com o Bebiano. E eu aos gritos com ele, dizendo, né, você é louco. Como é que você trata teu aliado de primeira hora, teu primeiro aliado dessa forma? E como é que eu vou fazer para articular no Congresso com aliados de segunda hora? Porque eu já sabia que eu teria um papel importante no Congresso, mas não que eu seria líder, né? Só que foi aos gritos, foi uma coisa bem pesada. Quando eu desliguei o telefone, o Rodrigo Maia estava com os olhos assim esbugalhados. E ele falou para mim assim, é assim que você fala com o louco? Eu falei, porque é a linguagem que ele entende. Ele falou assim, você manda no louco? Eu falei, não, mandar no louco não. Mas que louco. Não, pra mim, né? Eu falei, mas que eu falo as verdades pra ele, eu falo, eu não tenho papo na língua com ele, não. Aí o Davi Alcolumbre olhou pra mim e falou assim, eu renuncio meu mandato se você não for líder do governo no Congresso. Essa foi a frase dele, eu renuncio meu mandato se você não for líder do governo no Congresso. Porque já tinha líder na Câmara e eles queriam um líder que falasse com senadores, deputados e com o presidente, os ministros. Então, a pessoa que eles mais conheciam, até pelo tempo de jornalismo que eu tenho, era eu.
Quando eles viram que eu consegui enquadrar o Bolsonaro em alguns momentos, né, falar as verdades para eles, para ele, eles ficaram entusiasmadíssimos. E eles foram até o Bolsonaro e exigiram que eu fosse líder. Ah, eles que foram atrás. Eles foram lá e exigiram que eu fosse líder. Como é que ele ia brigar com o presidente da Câmara e do Senado? Não teve jeito, teve que me engolir. Então, o presidente da Câmara e do Senado, os dois pediram para Os que dois você pediram fosse líder para do que eu governo fosse a Bolsonaro. líder do governo, exatamente. Você foi líder, foi uns 6 meses? Não, foi mais, foram uns 10 meses. E nesse Uns 9, 10 meses, porque eu liderei o governo e eu liderei também junto à reforma da Previdência. Uhum. Então, porque o líder da Câmara é um inepto, não conseguia... Bom, Rodrigo Maia não recebia o líder do governo da Câmara na casa dele, para você ter uma ideia. Uhum. Não tinha diálogo, né? Então, tudo era comigo, concentrado comigo, a liderança na Câmara e no Congresso. Então, eu comecei a liderar a reforma da Previdência. A minha cisão final, assim, a minha briga final com o Bolsonaro, quando eu decidi, na verdade, sair do governo, foi em meados de 2019, ali por junho, julho, Uhum. né? Só que eu não podia largar o governo com a reforma sem aprovar. Porque não tem como você enfiar um líder que eu já tinha negociado com governadores do Brasil inteiro, já tinha empresários fazendo campanha no Brasil inteiro, eu fiz uma caravana pelo país. Então, assim, os governadores pressionando os deputados, né? Então, estava tudo muito articulado para eu abrir mão da reforma da Previdência e o Brasil ia quebrar sem a reforma. Entrou o recesso parlamentar, não votou a reforma. Então, eu falei, vou esperar a reforma, saiu a reforma, eu pulo fora do governo. E foi o que aconteceu. Saiu a reforma, eu e o Bolsonaro tivemos uma conversa duríssima sobre o Flávio Bolsonaro, duríssima. Ele queria, eu ia dar uma entrevista no Jornal Nacional por conta da reforma da Previdência. Ele queria que eu defendesse o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. E eu falei para ele, não vou defender. Não vou defender porque eu não acredito no Flávio. Eu vi o apartamento do Flávio, não condiz com o que ele ganha. Eu vi o que ele tem no apartamento. Eu vi o jeito que ele mora. Eu vi como são as coisas, eu vi obras de arte. Eu não sou idiota. Falei, eu não vou defender bandido. Quando eu disse eu não vou defender bandido, a gente estava sentado assim como eu e você, na mesa, no gabinete da presidência. Ele levantou, abriu o peito e veio para perto de mim. Deu a volta assim na mesa. Eu falei, vai querer me agredir, o bonito. Eu cruzei os braços, levantei e fiquei esperando. Falei, é hoje que eu derrubo esse velhinho, né? Ele tá pensando que é quem? E eu fiz artes marciais muito tempo. Então, assim, de boba eu não tenho nada também, né? Quando ele viu que eu encarei, ele parou, deu um meio passo para trás, assim. Mas você pensou que ele fosse te agredir? Pensei que ele fosse me agredir. E ele teria me agredido. Se eu tivesse ficado acovardada, ele teria me agredido. Eu tenho certeza disso. Só que ele se assustou quando eu encarei. Quando eu encarei, né? E dali eu falei para ele, ó, Bolsonaro, era uma sexta-feira. Eu falei, olha aqui, ó. Eu vou mandar uma carta na segunda-feira, eu vou limpar no final de semana o gabinete da liderança, vou levar o que é meu para o meu gabinete. Eu tinha 2 gabinetes na época. E acabou. Indiquei para ele um líder, um senador. Ele pegou a minha indicação, inclusive, e virou líder depois. Quando eu saio de Brasília e chego em São Paulo, no sábado, tá lá no antagonista. Joyce Hasselmann é uma chutada do governo. O Eduardo Bolsonaro plantou no antagonista. E os bobalhões lá, sem checar nada, sem checar comigo, foram lá e publicaram o que era uma fake news danada. Só para dizer que fomos nós, entendeu? Aquela coisa de criança. Sim. Fui eu. Não foi ela que quis sair, fui eu que mandei embora. E aí começaram uma campanha contra mim. Não sei se você se lembra, me chamando de Pepa, deixa de seguir a Pepa, aquela coisa. E tal. E aí começaram uma campanha de ódio contra mim durante 3 anos consecutivos. Aliás, que é infelizmente, né, o modus operandi do bolsonarismo é esse, né? Esse é o modus operandi que eu denunciei na CPI das fake news. Né? Denunciei, mostrei como funcionava, mostrei quem estava lá. Algumas prisões saíram dali pelo Supremo, porque a CPI não deu em nada, mas eu levei tudinho para o Supremo, levei para o Alexandre de Moraes. As primeiras prisões começaram a sair por conta da investigação que eu fiz. Né? Então, assim, é uma coisa muito séria o que acontecia ali dentro. Né? E saí do governo com a sensação assim, de dever cumprido. Gostaria muito de ter saído antes, muito de ter saído no meio do ano, assim, porque descobri que ele já estava flertando com o golpe, já no primeiro ano de governo. Primeiro ano? No primeiro ano, por conta da má relação com a Câmara. Mas flertando como, assim? Flertando já com um documento, um rascunho pronto, para, se precisar, chamar o artigo 142. Eu não sei se você se lembra, em 2019, começou nas redes sociais a falar muito do 142. 142, vamos chamar 142? Sim. Já era o gabinete do ódio. Inclusive, manifestação já tinha isso. Sim, era o gabinete do ódio já trabalhando na cabeça das pessoas e com robôs para chamar, para
convencer as pessoas a acharem que um 4-2 seria uma boa ideia. E ele já tinha uma minuta de um 4-2? Tivemos uma reunião no Palácio. Tava eu, Mourão, ele, Onyx, mais umas pessoas lá menos importantes. Muito bem. Quando terminou a reunião, o Onyx e o Bolsonaro foram conversar num canto, eu e o Mourão fomos conversar no outro canto. E eu provoquei o Mourão. Falei, Mourão, e essa loucura aí de um 4-2? Falou, loucura não, Joyce. Já tem um papel ali na mesa do presidente. É só assinar. No primeiro ano de governo já tinha uma minuta de golpe. No primeiro ano de governo. E por que o Mourão ou você não denunciaram isso? Não, calma. Você acha que eu não me denunciar? Denunciei. Saí dali com a espinha arrepiada, liguei pro Toffoli, que era o presidente do Supremo na época. Falei, Toffoli, eu tenho um assunto muito sério, preciso falar com você. Tá bom, venha na minha casa amanhã. Fui na casa dele. Parecia cena de filme, assim, som alto, para não ter gravação, aquela coisa toda. Eu contei para ele o que aconteceu. Eu falei, ó, a informação é essa, veja o que você faz com essa informação. O que ele fez, eu não sei. O fato é que passaram-se os próximos meses e o Jair baixou a bola e, ao mesmo tempo, ficou próximo do Toffoli. Foi, até que ficaram amiguinhos e tal. Então, eu não sei se o Toffoli usou isso, chamou ele, ou o que ele fez, mas eu não tinha para quem recorrer em instância maior do que o Supremo. O Supremo era a instância maior. Eu ia fazer o quê? Denunciar a polícia? Que prova que eu tinha? Nenhuma. Né? Não tinha prova nenhuma. Eu tinha a palavra do Mourão, que, como frouxo que é, mais um general frouxo. Você chegou a conversar com ele sobre isso, com o Mourão? Eu conversei naquele momento. Depois disso, eu dei uma entrevista falando a verdade. Ele disse, não, essa conversa nunca aconteceu. Claro que aconteceu. Né? Só que se ele abrir a boca, ele também vai parar direto lá no inquérito, né? da trama golpista. Né? Mas o Mourão sabia disso e era um grande apoiador disso. Ele apoiava isso? Apoiava isso. O Mourão apoiava isso. Mas sempre baseado foi apoiador. Em quê? Ele, um militar e um militar... Eles queriam o poder para eles, é isso? Queriam o poder... Bolsonaro queria o poder para eles. Para ele, sempre. Assim, uma coisa que fosse praticamente hereditária. E queria que o exército entrasse nisso, porque só podia conseguir com o apoio do exército. Então, ele pensou em chamar o artigo 142, pedir intervenção militar no Brasil, dando a ordem para as Forças Armadas tomarem, né, o poder, mas ele ser o chefe desse poder paralelo, né, desse poder, desse grande golpe que aconteceria. Então, e o Mourão sempre foi a favor disso. É inédito, primeira vez que eu ouço isso. Você saiu, você falou mais ou menos 10 meses, né, de governo, mas não só você, vários aliados do Bolsonaro saíram de primeira ordem, teve um racha muito grande no PSL, e todo mundo que a gente ouve, você, teve Frota, vários outros, Julian Lemos, eles falam a mesma coisa, que o Bolsonaro te usa e depois te joga fora, né? Eu queria saber qual que é esse papel de traição, por que o Bolsonaro não chamou um aliado para perto, como que é essa relação com um suposto aliado? Ele usa as pessoas mesmo, assim, ele usa, né? Então, assim, no caso ainda do Julian e do Frota, eles tentaram muito se reaproximar. Eu rompi definitivamente, virei líder do PSL e líder da oposição, uma oposição de direita. Então, assim, era uma loucura, porque metade do PSL era totalmente puxa-saco do Bolsonaro, militar e aquela coisa toda, e eu lá fazendo as grandes críticas ao Bolsonaro na tribuna, dia sim, dia também, né? Então, era uma coisa muito louca, assim. Mas eu saí da liderança do partido direto para da liderança do governo direto para a liderança do partido. Por que isso aconteceu? Porque quando eu saí da liderança do governo, o Bolsonaro começou um movimento para tomar o PSL para o Eduardo Bolsonaro, que tinha ficado sem a Comissão de Relações Exteriores, sem o cargo de embaixador. É verdade. Né? Queria o meu apoio também, eu não dei apoio. Imagina, não tem condição uma coisa daquela, né? E aí, o Bolsonaro começou a chamar os deputados do PSL e oferecer emenda. Oferecer emenda para um, para outro, para assinarem uma lista a favor do Eduardo Bolsonaro ser líder. Quem tem mais voto, vira líder. Essa é a questão. E um monte de gente foi assinando, só que um desses deputados me contou. E eu comecei a fazer um movimento contrário. Chamei, na época, o Bivar e falei, tá acontecendo isso. Quem são os nossos deputados de confiança? Esse. Fomos chamando. Convencemos, pegamos uma lista com a maioria, derrotamos o Bolsonaro e o Eduardo, e eu virei líder nesse momento do PSL, né, com o microfone na mão, fazendo uma oposição dura, uma oposição de direita, mas fazendo uma oposição dura ao Bolsonaro. Então, eu tinha voz. O restante tentou muito se reaproximar, o Julian tentou muito se reaproximar, o Frota tentou muito se reaproximar,
sei lá, parece que era uma paixão pelo Bolsonaro, uma coisa meio cega, sabe? E ele ia chutando, chutando. Eu, assim, não levo chute duas vezes. Eu não levo chute duas vezes. Né? Assim, a pessoa que me dá um tapa, ela não vai ter a possibilidade de me bater a segunda vez. Ou ela vai estar sem mão, ou eu vou estar bem longe dali. Então, não tem possibilidade. Né? E aí o Júlio acabou se afastando no momento em que realmente não tinha mais nenhum canal de comunicação, o Bolsonaro excluiu ele completamente. E ele fez isso com muita gente, e muito tem dos filhos nisso, sabe? Por exemplo, o Bebiano. Por que o Bebiano foi chutado? Porque o Carlos invocou que o Bebiano teria alguma coisa a ver com a facada que aconteceu no Bolsonaro, sendo que o Bebiano era a pessoa mais leal ao Bolsonaro. O Bebiano morreria pelo Bolsonaro, tomaria um tiro por causa dele. E qual seria o sentido dele estar envolvido nisso? Nenhum. Mas o Carlos é louco. Louco com todo o sentido que essa palavra tem. O Eduardo implicou com o Bebiano. E comigo, né, a briga já foi desde sempre. E começou a implicar com o Julian, implicou com o Julian e tal, e não sei o quê. E como o Julian era próximo da Daiane, a Daiane também foi sendo empurrada. E assim ele foi empurrando algumas pessoas para fora. Qualquer um que dissesse não para ele, já era motivo dele chutar essa pessoa. Né? A Bia Kicis sempre foi um capacho dele. Então ele fazia o que queria com a Bia Kicis. Por isso que ela ficou lá. Porque ela tá lá, senhorinha, puxa saco do Bolsonaro. Ele pode fazer... É aquele tipo que eu disse para você. Ele pode matar 5 em praça pública, que ela vai continuar dizendo que o Bolsonaro é mito, que é o grande herói da direita brasileira. Nesse momento que você rompe de vez com ele, você chegou a pensar no cálculo político desse rompimento? Porque assim, você saiu de, vamos dizer, a maior estrela da política, acho que abaixo do Bolsonaro, para perder milhões de seguidores, ser odiada, ser xingada. Você chegou a pensar nisso? Não, eu não fiz esse cálculo político, e mesmo que tivesse feito, eu faria de novo a mesma coisa. Porque eu não sou pela metade, eu sou inteira. Então, quando eu estou numa coisa, eu estou inteira numa coisa. Eu não faço nada pela metade, eu não dobro a minha espinha, eu não sou subjugada, eu não me deixo subjugar. Então, para ser aquele capacho lá que aqueles deputados são do Bolsonaro, jamais, nunca. Eu perdi empregos em grandes áreas de comunicação porque tentaram me obrigar a falar o que eu não acredito. Eu não fico. Então, assim, não tem essa possibilidade. Então, eu nunca me calei a nada. Vou me calar por um deputado de quinta que virou presidente da República roubando bandeira dos outros? Não. Quando ele se mostrou para mim quem eu era, para mim, acabou, né? E o cálculo, essa coisa da política aconteceu comigo porque eles fizeram uma campanha de 3 anos usando o gabinete do ódio e os robôs para me massacrarem dia sim, dia também. Né? 2 universidades, uma universidade e um instituto de pesquisa fizeram pesquisas e mostraram que eu fui a pessoa, entre homem, mulher, artista, a pessoa mais atacada das redes sociais de todos os tempos durante 3 anos consecutivos. E como que você lidou, assim, psicologicamente com isso? Não é fácil, né? Dizer que é fácil, assim, as pessoas te xingando, te agredindo, fazendo montagens. Porque a gente estava falando ali fora, né? O PT te odeia, o bolsonarismo também te odeia. É muita que bom, gente. Isso mostra que eu sou uma pessoa realmente decente. Né? Se o PT me odeia e se o bolsonarismo me odeia, isso quer dizer que eu sou uma pessoa decente, inteligente, poderosa, porque com essa gente eu não quero nada. Mas tem 60% da população que gosta de mim. Então, essa população que agora está vindo, gente que me seguia, voltou a seguir pedindo perdão. Desculpa, já te julguei mal. Agora, tudo que você falou está acontecendo. Quando eu disse Bolsonaro vai ser preso, fiz o toque, vai ser preso em setembro. Eu dei toda a cronologia dos fatos. E as pessoas, você é doida, imagina se ele vai ser preso. E eu dizendo lá atrás, lá desde que eu era deputada, vai ser preso, toque e tal. E aconteceu tudo que eu disse que aconteceu. Então, muita gente hoje vem para mim e diz, olha, você tinha razão, me desculpe, eu fui uma das pessoas que te agredi, mas me desculpa. Eu tenho ouvido muito isso. Às vezes, onde eu vou, onde eu ando, na academia. Esses dias veio na academia. Você é a Joyce Hasselman? Falei, sou. Pois é, eu fui seu eleitor, depois deixei de votar em você. Me arrependi. Falei, tudo bem, fica tranquilo, tá tudo certo. Então, assim, hoje eu lido muito bem com isso, mas foi muito difícil, assim, eu tive repercussões na saúde, eu fiquei depressiva, obviamente, engordei, feito uma pipa, tanto que colocaram o meu apelido de porca, pepa, isso e aquilo.
Então, eu tive repercussões na minha saúde muito fortes, porque eu estava sozinha enfrentando o palácio inteiro. Foi. Então, assim, eu não tinha... ninguém queria comprar minha briga. Todo mundo tinha medo. Como você disse, E nem o PT iria comprar minha briga, porque eu sou anti-PT. Exatamente. Então, assim, eu estava brigando com as duas maiores escórias da política brasileira, o petismo e o bolsonarismo. Então, assim, e esse outro miolo da população, esses 60%, não querem briga. Não estão muito preocupados com isso. Mas que hoje já está olhando de uma forma diferente. Hoje está olhando de uma forma diferente. Né? Tanto que, se você, lá atrás, você pegava, né, o Bolsonaro, o medo do Bolsonaro, a rejeição do Bolsonaro era muito menor do que certeza. é hoje. Você falou a questão das emendas. Você acha que foi aí que nasceu o orçamento secreto? Um pouco depois. Como que foi isso? O orçamento secreto foi logo que o governo terceirizou a presidência para o Centrão. Quando o Bolsonaro... Eu saí da liderança, até eu sair da liderança, não tinha nhenhenhé de emenda comigo. Então, eu conseguia as coisas na raça e trocando projetos. Então, por exemplo, eu precisava do voto da esquerda para aprovar projeto X do Bolsonaro. Eu ia lá, chamava o pessoal da esquerda, que projeto que vocês têm aí que vocês querem aprovar? Ah, esse projeto aqui. Não, esse aqui não, o governo não vai aceitar. Próximo. Aí eu achava um projeto que não fosse tão ruim para o governo e que fosse bom para a esquerda. E aí eu negociava com eles o seguinte: vocês aprovam o projeto, dizem que venceram o governo, saem garganteando e está tudo bem. E o Bolsonaro, obviamente, sabia de tudo isso. Eu fazia essa negociação, o Bolsonaro sabendo disso, o que economizava milhões e milhões de dinheiro público, porque não precisava pagar emenda. Eu só fazia negociação com projeto, relatoria, esse tipo de coisa. Então era sensacional. Quando eu saí, o Bolsonaro ficou sem líder. O líder que ficou no Senado era um senador daquelas raposas velhas da política. Gostava de um dinheiro e gostava de uma emenda. O líder da Câmara, um inepto. Então, ele não sabia o que fazer. Aí o que aconteceu? O Centrão veio e engoliu o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou e terceirizou a presidência da República, deu para o Centrão. Deu para o Ciro Nogueira, levou o Ciro Nogueira para a Casa Civil. Casa Civil é o coração do governo. Então ele botou, desculpa a expressão, a puta velha da política, o Ciro Nogueira, dentro do coração do governo, e aí ali nasce o orçamento secreto. Ali começa o orçamento secreto e o Centrão faz e acaba. Ali era emenda jorrando, 200 milhões, 300 milhões, coisa que no primeiro ano nunca aconteceu, porque eu jamais deixaria uma coisa dessa acontecer. Explica para quem está assistindo, Joyce, assim, esse bastidor da política, como é que funciona esse orçamento? Porque às vezes a pessoa, emenda de 100 milhões, mas o que acontece assim, nos bastidores para conseguir a emenda? Para onde vai esse dinheiro? Como é que funciona isso? O dinheiro vai para o bolso dos deputados amigos do governo. E naquele caso, amigos do Ciro Nogueira e amigos do Arthur Lira, que os dois estavam comandando o governo naquela época. Então, esse orçamento secreto é um pedaço grande, gordo de dinheiro. Pensa no orçamento como uma pizza. É uma fatia grande dessa pizza que é levada para o Congresso, onde tem um relator dentro da comissão de orçamento que distribui esse dinheiro entre os parlamentares. Quem ganha? Os amigos do rei. Então, os amigos do Arthur Lira, os amigos do Ciro Nogueira, os líderes, ganha quanto? Vai depender da importância de cada líder. Aí, esse dinheiro vem como emenda parlamentar. Tudo bem. Entrou lá 300 milhões no cofre lá do Zé das Couves, né, para fazer emenda PIX, que depois também virou emenda PIX, né, Sim. que é uma palhaçada. Entrou 300 milhões lá no caixa do Zé das Couves. Ele vai lá e vai dizer, olha, eu vou mandar para a prefeitura tal, para o governo tal, para minha cidadezinha não sei das quantas. Aí chega o dinheiro. Muito bem. Quando chega o dinheiro lá, você vai investigar para onde foi o dinheiro. O dinheiro foi usado para contratar uma empresa para fazer asfalto. De quem é a empresa? É da mãe do deputado, é do irmão do deputado, é do assessor do deputado. Né? Então, é esse tipo de esquema que eles fazem, sem contar a volta que eles pedem de emenda de 5% a 8%. Os deputados fazem isso. Pedem de 5% a 8% para prefeitos, para governadores, e eles pagam para empresas, para empreiteiras, e eles pagam. Então... É um escândalo maior que o próprio Petrolão. É um escândalo maior que o próprio Petrolão. O orçamento secreto é maior que o Petrolão. E acho que o Lula triplicou esse valor, não sei se eu estiver Não, enganado. Não sei se chegou a isso, mas o fato é que se institucionalizou a corrupção. Aquilo que era, tipo assim, é corrupção, não pode tirar dinheiro do governo para colocar dinheiro no bolso de deputado, para propina, para isso, para aquilo. Não, virou legal. Não, então a gente vai fazer uma lei aqui e a partir de agora o orçamento existe, é um orçamento extra, além do que já tem, que é emenda obrigatória, que já atende os deputados.
Emenda obrigatória já tem, gente. E lá dentro, os deputados, como é que é a conversa entre eles, nos bastidores? Ele tá pensando em fazer algo, ele tá pensando na emenda, tá pensando na reeleição, tá pensando no eleitor? Porque o que você tá me contando aqui, isso é muito sério, é muito grave. Quem tá assistindo não tem nem ideia disso. Agora, quem tá lá dentro sabe como é que funciona o jogo. É por isso que eu disse para você que só 10% se salva. E olha que eu tô sendo boazinha dentro da Câmara. No PSL, que era uma bancada de 54 deputados, tinham 6 que se salvavam. Eu estou falando isso do ponto de vista intelectual, pessoas que pensam. Mas que se salvavam do ponto de vista moral, eram 4. O resto se vendia. Pelo que for. Por emenda, por um chameguinho de Bolsonaro, né? Então depende muito do tipo de deputado, do tipo de senador. Você pega, por exemplo, um Ciro Nogueira, ele faz e acontece. Você pega a lista de dinheiro que ele recebeu em emendas, né? Por quê? Porque ele já conhece o esquema. Ali daquele montante dele, ele pega os líderes que ele quer para perto e ele vai dando também um tanto de dinheiro. Ó, esse tanto aqui eu vou tirar do meu, vai para ele, vai para ele, vai para ele, mas sempre tem alguma coisa em troca, né? Aí você pega um deputado lá do fundão, aqueles lá que ninguém nem sabe o nome. Aqueles lá vão receber o orçamentozinho ali que tem que receber mesmo, obrigatório, e quando precisar de voto, o líder vai comprar ele. Mas ele vai comprar ele porque ele vale menos, ele é baratinho. Então vai comprar ele por menos. Em vez de 100 milhões, 50 milhões, esse aqui eu vou dar 5 milhões para esse aqui, ele vai votar comigo. E aí vai lá e libera 5 milhões, que vem do governo, vem do orçamento secreto. Então eles vão distribuindo conforme o peso do parlamentar e conforme o parlamentar tem ali dentro as relações. Conforme ele consegue, por exemplo, monitorar e segurar na mão os líderes, que o Arthur Lira conseguia muito bem. Esse jogo lá dentro, direita, esquerda, ele é verdadeiro? Ele é verdadeiro até a página 2 também, porque tem muitos, brigam lá na tribuna e vão tomar cafezinho no cafezinho da Câmara ali, né? Porque o interesse maior é a emenda que você está falando. O interesse maior é a emenda. Agora, tem coisas que eu, por exemplo, nunca, mesmo sendo líder de governo, eu nunca troquei uma palavra com a Gleisi Hoffmann, porque tem limites para mim. Eu conversava com o pessoal do PT porque eu precisava pedir voto às vezes. E ceder alguma coisa para eles, para que eles dessem voto, porque por amor não saía nada lá, né? Mas assim, com a Gleisi não. Com a Gleisi não, tem limites, assim. Mas por que assim, com a Gleisi não? Porque não, ela representa tudo que eu abomino, né? Ela é uma criação do PT, ela foi ministra da Dilma, o marido dela ministro da Dilma. Ela tem aquele jeito de petista radical e ao mesmo tempo arrogante, uma mulher arrogante. Então, assim, não dava. Eu conversava com o líder do PT, mas eu não conversava com a Gleisi, que era presidente do PT. Com a Gleisi, não. Então, assim, tinha algumas pessoas com as quais né, Maria do Rosário, também não tinha conversas com Maria do Rosário. Trocávamos, assim, de longe, um outro olhar quando eu precisava de um voto, mas aí eu falava com o líder falava com eles. Então, tem gente que eu assim, pela minha sanidade mental e pela minha saúde, eu preferia não conversar. Agora, tem muita gente ali que faz só conversa fiada. Brigam na tribuna e vão tomar cafezinho ali, combinar as próximas emendas, como é que eles vão fazer para arrancar um pouco mais de dinheiro do governo. E qual que é a sua imagem hoje do Sérgio Moro? Assim, porque lá atrás ele era... Se ele tivesse sido candidato à presidência, talvez ele teria ganhado, né? E aí a conta vai... Tenho certeza que ele teria ganhado. Certeza absoluta. Provavelmente teria ganho, né? Vira ministro do Bolsonaro, sai do governo, que também queria a sua opinião sobre isso, entra para o Senado, aí talvez entra não sei se para o MBL, não sei como é que é, e fica essa figura meio xoxa. Qual é a sua visão dele hoje? Eu fiquei muito decepcionada com o que aconteceu dentro da Lava Jato, né? Então, aquele herói, para mim ele era um herói. Assim, eu realmente achava o Sérgio Moro o paladino da justiça e da moralidade no Brasil. Era uma reserva moral para mim, sabe? Aquele cara que você fala assim, não, tem alguém para você confiar? É nele que eu confio. Vai confiar sua vida? É pro Sérgio Moro. Então eu tinha ele como essa reserva moral. Quando aconteceu lá os esquemas na Lava Jato, as combinações entre promotor e juiz, eu já vi que não era tão reserva moral assim, né? A parte da moral já estava meio comprometida no negócio. Por quê? Se você faz uma coisa ilegal, né? Eu queria prender Lula muito antes de Sérgio Moro. Agora, para prender tem que ter o devido rito legal. Por que aconteceu? Ele prendeu, o Supremo soltou porque ele fez caca no meio do caminho. Se ele não tivesse feito a combinação com o Deltan Dallagnol,
talvez demorasse um pouco mais para prender Lula, mas ele ia estar na prisão até hoje. É o que você acha que o Alexandre tá fazendo direitinho, esperando. O Alexandre tá fazendo direitinho. Ele exagera um pouco nas penas, eu acho, sabe? Para algumas pessoas. Eu acho que, assim, fazendo um parênteses para voltar para o Moro. Eu acho que a pessoa que depredou, a pessoa que quebrou, ela tem que ter uma pena relativa a isso. Uhum. A pessoa que organizou, financiou, pensou, estruturou, essa tem que pegar 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. Uhum. Agora, pro vândalo, aquele povo burrinho que tava lá, é um povo burrinho. Sabia nem o que tava Não fazendo. sabia nem o que tava fazendo. Alguns sabiam, outros não. Povo burrinho. Entendeu? Os coitados que estavam lá. Tem que pegar cadeia? Tem para prender. Porque não dá para sair por aí quebrando patrimônio público. Uhum. Né? Realmente foi um horror o que aconteceu. Né? Teve muita violência, agrediram policiais, quase mataram uma policial, uma mulher lá na época, agrediram um cavalo. Foi uma coisa horrível. Então, assim, mas eu acho que, sabe, 5 anos de cadeia, que acaba virando se você tiver bom comportamento. Pra dar um choque. Para dar um choque, para aprender a largar de ser sem vergonha. E restituir o patrimônio. Pagar pelo dano que cometeu. Eu acho que aí seria uma boa pena. Mas eu acho que em relação... Ele está fazendo certinho, assim, ele está no devido processo legal, está seguindo o roteiro, já teve vários motivos para decretar a preventiva do Bolsonaro, vários, preferiu colocar em casa, prisão domiciliar. Então ele está indo, mas a gente sabe que o Bolsonaro vai ser condenado, não tem para onde fugir. Tem, ele é líder do esquema. Tem mais provas do que, sabe? Ele vai ser condenado por excesso de provas. Não tem, é muita coisa. Agora, voltando ao Sérgio Moro. Quando houve essa coisa da Vaza Jato, eu fiquei muito decepcionada, assim, fiquei muito triste. No governo, a gente se dava muito bem. Eu conversava muito com ele. Quando ele saiu do governo, ele já tinha dito para mim que queria sair do governo. A gente até jantou um dia antes disso acontecer, num restaurante lá em Brasília. Tava meu filho, tava a filha deles e tal. Então... Eu respeitava muito ele, sabe? E ele saiu assim dizendo, Joyce, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou saindo porque esse governo não combate corrupção, esse é um governo corrupto. Eles tiraram o COAF do Ministério da Justiça para limpar a barra do Flávio Bolsonaro, né? E estão fazendo de tudo para destruir a Lava Jato. Quem está destruindo a Lava Jato é o Bolsonaro. E foi o que ele fez, ele destruiu a Lava Jato. E ele mesmo fala isso. Ele acabou com a Lava Jato, né? Aí o Moro, vou acontecer, saiu atirando tal. Passa um pouquinho, vira candidato, tá lá lambendo os pés do Bolsonaro. Mas que homem que é esse? Inclusive foi em debate com ele, né? Que homem que é esse? Cadê os culhões desse homem? O cara que não, vou prendeu o Lula, prendeu isso, prendeu aquilo. Vai lá lamber os pés do Bolsonaro, porque tava com medo de não ser eleito. Traiu o melhor amigo dele, o Álvaro Dias, que era o candidato à época. Pra quê? Pra virar isso que ele tá no Senado? Um nada? Porque o que o Sérgio Moro está fazendo? Cadê os projetos do Sérgio Moro? Ele nem aparece, né? Não aparece. Ele virou nada. Nada. Com medo de ser preso. Então, aí, ele mostrou que ele se acovardou e muito, né? E que todo aquele tigrão que saiu, vou acontecer porque o governo é corrupto, foi lá lamber o pé do chefe do governo corrupto. Então, quem está junto com o corrupto, gosta de corrupto. Não vou dizer que é corrupto, porque eu acho que o Moro jamais seria um corrupto, mas gosta de corrupto. E como você definiria ele hoje? Um homem fraco. Um homem fraco. Assim, perdeu suas virtudes. Né? Vendeu suas virtudes, na verdade. Você acha que no momento que ele sai do governo, é o momento que o governo começa a degringolar de vez? Que assim, o que segurava, vamos dizer, entre aspas, era ele e o Paulo Guedes, né? Todo mundo olhava ali como os bastiões morais, né? Paulo Guedes e Moro, mesmo que não gostasse do Bolsonaro. Mas tinha os dois. Eu lembro assim, no dia que ele saiu, eu mesmo já fiquei... E aí, enfim, era isso? E quando ele saiu, o governo começa a cair de vez? Qual foi esse momento? Eu acho que assim... Ou foi a pandemia? Não, teve uma queda, né? Inicialmente, assim, porque todo mundo tinha aquela imagem... Você também saiu, né? Tinha aquela imagem do Moro, né? Ficou só o Paulo Guedes, então teve aquele tropeço do governo, mas não... Ele rapidamente se recuperou. O Moro ficou meio esquecido e... Aí veio a pandemia, o Bolsonaro foi aquele monstro na pandemia. Monstro. Só faltava ele matar as pessoas. Porque, assim, ele era um horror o que ele fez. Era um horror, né? Então, você vê alguns discursos dele, né, depois, dizendo, não, eu combati a pandemia. Aí volta no tempo. Não sou coveiro. É só uma gripezinha, né? Sabe? Então, ele foi monstruoso mesmo, assim, na pandemia.
Ali também, mas ali teve muito trabalho de narrativa nas redes sociais para segurar essa onda do Bolsonaro, né? Então, as redes sociais dão muito suporte para o Bolsonaro, né? Eles têm esse suporte muito forte, eles dominam, né, as redes sociais. Você falou do gabinete do ódio, rede social. Esse gabinete, ele é articulado, ele tem um cabeça. Como é que funciona ele? Ele funcionava. Ou funcionava? Não, ele ainda existe, mas não dentro do governo. Ele tinha uma sala dentro do Palácio do Planalto, quem comandava é o Felipe Martins, junto com o Tércio, com alguns assessores de comunicação ali, cada um tinha uma função, mas quem comandava era o Felipe Martins, né? Junto com o Carlos Bolsonaro, né? O Carlos também mandava e desmandava no gabinete do ódio. Era uma estrutura muito articulada, tinha dinheiro, tinha financiamento de empresários, né, para comprar robô e essas coisas todas. E ali, daquele grupo do gabinete do ódio, saía a pauta do dia. Uhum. Então, a pauta do dia era, por exemplo, vamos bater na Joyce. Vamos bater na Joyce? Vamos. Então, eles reuniam dentro do gabinete do ódio, passavam para os deputados federais e seus assessores a frase exata, a hashtag, qual era o mote do espancamento. Então, todo mundo falando a mesma coisa. Aí, dali, passavam para os deputados estaduais, amigos, dos deputados e assessores, dos deputados estaduais passavam para os vereadores. Por isso que se amplificava, né, de uma forma gigantesca. E aí jogava com os bots. Robô. Então, a narrativa ia se construindo, e quando a tia do Zap via, já era uma verdade. Ela mal sabe, a tia do Zap, que tinha nascido na cabeça de um bandido, e foi passando, para chegar para ela a informação mastigada para ela acreditar numa mentira. Quem tinha acesso a essa sala? O Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que mais tinha acesso, o Jair Bolsonaro, o Felipe Martins, o Tércio, Miranda, esse povo aí. E qual que era o papel dos filhos assim, durante todo o governo do Bolsonaro? Atrapalhar. Eles não fizeram nada, atrapalharam. O Flávio roubou pra caramba, tá aí a prova da mansão que ele comprou, né? Parte com dinheiro vivo, em mala de dinheiro vivo. O Carlos sempre fazendo o papel ali do pai, né, tuitando pelo pai, fazendo um monte de asneira, né, que botava o Jair em maus lençóis muitas vezes. O Eduardo sempre tentando, ele tem uma mania de grandeza, né, então ele sempre tentando um espaço, um cargo. Não, eu vou ser embaixador, não rolou. Eu vou tomar o PSL, não rolou. Né? Então ele foi tentando, assim, eu fui furando o barquinho dele todas as vezes que ele foi tentando tirar a cabecinha muito para fora. Mas eles atrapalhavam muito o governo, atrapalhavam muito o pai. O Jair não é santo nem nada, claro. Né? Mas aqueles três são 3 âncoras no pé dele. E eu defendia muito que ele ficasse o mais longe politicamente, não de maneira familiar, mas politicamente daqueles 3. Para ele ter alguma sobrevida, né? Para ele conseguir ter gente inteligente no entorno dele. Mas atrapalhava, como você fala, com conselho, com conselho. Querendo tirar pessoas, embargando algumas ações. Tudo. Colocando pessoas, tirando pessoas que eles não gostavam, mexendo na agenda para não receber certas pessoas, furando a agenda para receber outras pessoas, mexendo nas redes sociais, dando declarações espúrias que não deveriam ser dadas por um filho de um presidente, roubando. Enfim, tudo que se imagina que um filho de um presidente não pode fazer, eles faziam. Né? Então foi um grande erro do Jair ter colocado os filhos na política, assim, sabe? Você acha que faltou, assim, bons conselheiros para o Jair? Não, ele não escuta. Ele me escutava quando eu gritava com ele, aos gritos. Bebiano ele escutou antes da campanha, depois nem na transição ele escutava mais, não dava mais bola pro Bebiano. E aí escutava os filhos. Qual que é o papel dos influenciadores, assim, até hoje na rede bolsonarista? Porque, como você disse, né? A tia do Zap vê a notícia, é verdade, porque fulano falou. E muitas vezes, eu quero ouvir de você, mas o que aparenta para a gente que saiu disso, e eu também era, né? Acreditava muito, a gente vê que não é verdade, que ele está falando algo, vem um influenciador, mas nem ele acredita no que ele está falando. Então, qual que é o papel dessa rede, assim, tudo isso? Não, o papel do influenciador é fundamental para eles, né? Porque o influenciador, ele dá um peso maior àquela informação, ele traz aquela informação como verdade, ele dissemina na própria rede dele, né? Então, tem muito influenciador bolsonarista e tem muita gente que recebeu muito dinheiro durante o governo Bolsonaro. Rádios receberam. A Jovem Pan bolsonarista do jeito que é, porque o Tutinha ganhou a TV. Tutinha ganhou uma TV de presente do Bolsonaro.
entendeu? Então virou aquele lambe-beiço lá do Bolsonaro, aquela coisa horrorosa, que um dia a Jovem Pan foi uma rádio decente, mas virou aquilo, aquele horror, né? E alguns canais de comunicação menores, algumas TVs, a TV do Edir Macedo. A TV do Edir Macedo virou a TV do Bolsonaro. Era, assim, o que tinha de puxação de saco, e o que tinha de matérias contra as pessoas que estavam contra o Bolsonaro, a Record foi contra mim, fizeram várias matérias fakes contra mim. Quando eu denunciava o gabinete do ódio, eles inventaram que eu tinha um gabinete do ódio, um grupo dentro da Câmara, pago pela Carla Zambelli. Carla Zambelli foi lá, pegou 2 ex-assessores meus, pagou, contratou, foram pro gabinete dela, que depois foram pra Record, dizer que eu tinha um gabinete do ódio, com máscara, aquela coisa tipo bandido, assim, sabe? E eu só sabendo quem era, falei, meu Deus do céu. Um deles me pede perdão até hoje. Eu falei, você quer meu perdão? Você pega, você vai lá na Record, grava uma entrevista, diz que é tudo mentira o que você falou de mim, e aí eu te perdoo. Agora, fazer o que vocês fizeram em público e vir pedir perdãozinho no privado, vá-te a merda, né? Não mesmo. E ele fica lá, um dia, você vai me perdoar. Não vou, não. Não vou mesmo. Você falou da Carla Zambelli, você era muito próximo a ela, né? Durante um tempo fui. E hoje ela tá presa, né? O que você acha, assim, de toda essa atuação dela e até chegar nesse momento de condenação? A Carla sempre foi um nada, assim, né? Ela não era nada na Câmara, ela era uma deputada, assim, mosca. Não servia para nada, nunca relatou um projeto importante, nunca apresentou um projeto importante, nunca teve relações importantes com líderes importantes. Ficava o tempo todo ali tentando se aproximar do Bolsonaro, com aquela, sabe, quase como um pedinte, assim, pedindo uma esmolinha do Bolsonaro, e ele tinha asco da Carla Zambelli. Eles tiveram alguma coisa que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eles fizeram uma viagem juntos e depois daquilo o Bolsonaro não quis mais saber dela. A gente estava no Rio Grande do Sul, eu fui para um evento de lançamento de livro e o Bolsonaro estava em outro evento, por acaso estávamos no mesmo hotel. Fazendo check-out, estava a Carla lá, o Bolsonaro falou, tal, eu vou viajar para a cidade tal, no Rio Grande do Sul mesmo. E ela falou assim, eu vou com você. Pegou e entrou no carro. Até então eles se davam bem. Depois disso, o Bolsonaro não queria mais saber de olhar a cara da Carla Zambelli. O que aconteceu, fique para a imaginação de cada um. Né? Não sei. Mas ela sempre foi essa pessoa muito café com leite, assim, sabe? Ela vivia de pequenos golpes na Câmara, ficava fazendo essas coisas, igual contratar o Delgatti para entrar no CNJ, sabe? Achando que Bolsonaro ia dar estrelinha para ela. Igual inventar que eu que tenho um gabinete do ódio, sendo que no mesmo dia eu estava denunciando o gabinete do ódio de verdade, né? Contratar ex-assessor meu para falar qualquer bobagem. Ela vivia disso, sabe? Dessas maldades, assim. Ela ia o tempo todo fazendo essas maldades. Nós rompemos ainda na época da campanha, porque o Bolsonaro pediu para eu ser candidata a deputada federal, eu não queria, e ela era candidata a deputada federal. E ela achou que eu ia pegar os votos dela. E eu disse, filha, eu não vou pegar seus votos. Fique tranquila, que você vai se eleger com os meus votos. Falei para ela. Porque as pesquisas já diziam que eu ia ter mais de 300 mil votos. Não chegava a 1.100.000, mas já diziam mais de 300 mil votos. Então eu já faria minha cadeira sozinha. Então eu falei para ela, fique tranquila. Tem o quociente eleitoral, eu vou te ajudar. Não, você não vai. Aí pegou aquele movimento nas ruas, começou a me bater, a mãe dela começou a me ameaçar, e assim, me ligavam, gritavam comigo, até que eu bloqueei todo mundo, parou a palhaçada, né? Eu só desbloqueei no dia que eu ganhei a eleição. No dia que eu venci a eleição, e ela fez 70 mil votos e se elegeu com os meus votos. Aí eu mandei uma mensagem, tá vendo? Você se elegeu com os meus votos. E bloqueei de novo. Pronto. Né? E aí a Carla teve, durante o tempo que ela tinha comigo, relação comigo, né? Ela vivia na minha casa, a gente saía, eu pagava restaurante para ela e para o namorado dela, usava minhas roupas, sempre fazia aquele tipo, não tenho de cair morta, mas depois eu descobri que ela era financiada pelo Clube do Porsche. Então, Clube do Porsche? Tem um grupo de empresários que usam Porsche em São Paulo, chamado Clube do Porsche, e ela era financiada pelo Clube do Porsche. Inclusive, aquele movimento nas ruas foi financiado pelo Clube do Porsche. E eu fui descobrir isso depois. Então, assim, ela também fazia vários personagens, né? Ela tinha aquela coisa de entrar, ela é uma ótima atriz, ganharia prêmios, assim, ótima atriz, né? Então, ela fazia o da mulher aguerrida, aquela personagem em cima do caminhão, vamos pra rua, fazia coitadinha, que chorava,
fazia pobrezinha. Então, dependendo do que precisasse, ela fazia um personagem diferente, né? E assim ela foi ludibriando um monte de gente, mas ninguém é idiota para sempre. A pessoa até fica meio abobado de vez em quando, como eu tive um surto de bobeira e caí na da Carla, né? Mas não foi por muito tempo. O que seria isso, esse surto que você fala? Acreditei nela, né? Tá. Acreditei Ok. nela, acreditei na... Ok. Porque ela é muito boa em mentir, assim. Ela conta uma mentira como se fosse verdade absoluta. E a atuação parlamentar dela, como você avalia? Medíocre. Não tinha. Medíocre. Nada. Nada. Nem discurso ela sabia fazer. Nada. 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 Não tem um projeto, não tem uma liderança, não tem... Porque eu lembro que na época ela, pelo menos segundo ela tentou intermediar para o Moro não sair do governo, que mandou mensagem e o Bolsonaro não gostou. Mandou mensagem tentando comprar o Moro. Pelo menos o que ela fala, não sei se Então, isso mas ela é tão burra, que foi o que eu disse na CPI. Carla, você é burra. O que as detentas disseram na Itália, pazza di merda. Pazza quer dizer assim, tipo retardada, burra, tongona, né? Isso é pazza. Né? Então já rapidinho descobriram lá o que a gente descobriu aqui, que ela é burra. Então ela é tão burra que ela mandou uma mensagem para o Sérgio Moro, sem falar com o Bolsonaro, dizendo para o Sérgio Moro para ele ficar no governo que o Bolsonaro daria a vaga de ministro supremo. Que aí foi que ele respondeu, caríssima, não estou à venda. Né? E saiu em todo o país aí, o caríssima, não estou à venda. Né? Então, é burra, ela não consegue pensar, não junta neurônio com neurônio. Então, ela não conseguiu fazer nada na Câmara. Ela não conseguiu, o que ela conseguia fazer é, de vez em quando, ir em uma outra festa, só. Agora, a atuação parlamentar, a Carla liderou isso, liderou tal projeto, nada. Eu fui mãe do Pronamp, relatei o Pronamp na época da pandemia, que salvou milhões de pequenas e microempresas. Modernização do Banco Central, fui eu que relatei. Reforma da Previdência, fui eu que liderei. Em 4 anos, eu fiz um monte de coisa. Apresentei mais de 600 projetos na Câmara dos Deputados. Então, assim, consegui minhas relatorias na unha. Ninguém me dava, eu tinha que ir lá e negociar, e pegar no pé, e brigar, conseguia. A Carla não, ela não fez nada. Ela ficou lá, ela precisava de um lugar que ela recebesse dinheiro. Ela recebia dinheiro. O que você acha da condenação dela? Acho que foi pouco. 10 anos para invasão no CNJ foi pouco. Acho que foi pouco. E acho que também no caso da arma, que vai ser... Hoje saiu a gente está gravando essa entrevista, né? Mas para quem está nos acompanhando, dia 22 de agosto está saindo a confirmação da condenação dela no STF, da segunda condenação. Essa condenação, ela vem do caso da arma, que ela saiu armada atrás de um cidadão, né? Um cidadão lulista lá que provocou ela, chamou ela de espanhola, né? Espanhola. E aí ela pegou a arma e saiu correndo atrás dele. Imagina se alguém me chama de Pepa, eu pego uma arma e saio correndo atrás da pessoa. Eu ia pegar 20 anos de cadeia. Então, assim, 5 anos é muito pouco, ainda mais que estava na véspera da eleição, quando ninguém pode andar armado, só a polícia. Ninguém pode andar armado, não pode nem beber nem andar armado. Estava na véspera da eleição. Então, eu achei que a pena foi muito reduzida. Mas, somadas as duas, são 15 anos, e eu espero que ela cumpra boa parte em regime fechado. Você acha que ela vai ser extraditada? Vai ser extraditada. Imagina se o governo da Itália vai comprar briga por causa de Carla Zambelli. Quem é Carla Zambelli? Tipo assim, nem orna, entendeu? Nem combina. Não, o governo italiano decidiu que não vai mandar Carla Zambelli. Carla Zambelli é as favas. Nós vamos falar do 8 de janeiro e desse processo todo, mas esse pessoal, eles fazem um monte de coisa errada e depois reclamam que está sendo perseguido, né? Exatamente. Chega a ser irônico isso, né? Não, é ridículo, né? Invade o sistema do CNJ e, não fui eu, sendo que tem as imagens dela com o Delgatti, abraçados, juntos, publica foto nas redes. Gente, eles produzem prova contra si mesmos, de tão estúpidos que eles são. Exatamente. Tanto que as condenações que o Alexandre de Moraes deu para esse pessoal do 8 do 1 foi muito baseado no que estava nas redes desse pessoal, porque eles produziram prova contra eles mesmos, fazendo live, fazendo story. Então, assim, é de uma limitação intelectual muito grande, assim. A Carla tá nesse pacote aí. Você falou dos filhos, falou um pouco da Michelle. Se você quiser retomar, né, como é a Michelle Bolsonaro e o que ela se tornou hoje, porque a direita olha nela talvez como uma das sucessoras, né? A gente pode olhar para ela, pode olhar talvez para o Caiado, para o Zema, para o Ratinho, o Tarcísio, mas ela surge como uma possível sucessora do Bolsonaro. Não vai ser.
O que Não você... vai ser, anota aí que eu não erro. Eu queria que você falasse, né, quem é a Michelle e se você projeta isso, você já falou que não vê, mas como você vê o futuro dela na política? A Michelle vai ser candidata ao Senado. Uhum. Vai anotando aí que eu não erro nessas Tá coisas. gravado aqui, Pelo pessoal. menos eu não errei desde que eu saí do governo. Ela vai ser candidata ao Senado. O Bolsonaro pode tentar enfiar ela como vice, mas dificilmente um candidato com perspectiva de ganhar aceitaria isso, porque o nome Bolsonaro vai puxar para baixo. A bênção do Bolsonaro já é suficiente. Então, óbvio que esse candidato que vem de centro-direita ou direita-direita, não extrema-direita, direita-direita, óbvio que esse candidato vai precisar da bênção do Bolsonaro, porque ele tem 18%, 20% daquele eleitor cativo, o gado, né? Então, o gado tá lá e vai com o Bolsonaro até a morte, né? Vai lá, vai entrar no curral, vai lá, todo mundo. Até o fim, né? Vai até o fim, né? Até o abatedouro, vai até o abatedouro. Então, precisa dessa gente para ganhar a eleição do PT. Se dividir votos, fica complicado, né? E colocar um nome Bolsonaro na chapa pode excluir outras pessoas que não querem Bolsonaro. Por que colocar a Michelle Bolsonaro lá e colocar o Bolsonaro? Colocar ela de vice e colocar o Bolsonaro de vice. Pronto, porque, assim, eu já falei do comportamento dela pessoal, mas, assim, ela não é preparada para nada, coitada. Não sabe o que é sujeito, verbo, predicado. Entendeu? Não é preparada, assim, não que o Bolsonaro seja preparado para alguma coisa, mas pelo menos ele teve 28 anos como deputado, né? Eles conhecem a malícia da política, né? E conhece muito bem, aliás, bem demais, né? Conhece a malícia da política. A Michelle não, a Michelle tá fazendo essa personagem de santinha, aí defendendo o Bolsonaro, sendo que o casamento deles vive às turras, pelo menos era assim, né? Quando eles estavam lá no Palácio do Alvorada. E eu acho que a Michelle vai sair para o Senado. Acho que vai tirar ela, vai colocar ela no Senado. Vai ser mais um encosto lá, mais um encostado que não faz nada e leva dinheiro público. Acho que o nome preferido é o Tarcísio, claro, do empresariado, do mercado, né? Não é dos filhos, né? Os filhos não querem. Estão fazendo até guerra com ele, né? Pois é, os filhos não querem. Mas é um nome que pode ter uma independência, né? Então, assim, eu apoiaria um Tarcísio. Mesmo com os votos bolsonaristas, porque é alguém que eu acho que não vai levar um cabresto, sabe? Ele vai continuar falando bem do Bolsonaro, tal, não sei o quê, mas não vai levar um cabresto. Não vai fazer um esquema se o Bolsonaro mandar, ó, você vai ter que roubar, desviar daqui, fazer isso, botar minha mulher aqui, meus filhos. Eu acho que ele não faria isso, né? Gosto muito do nome do Ratinho também e do Caiado. Zema, nem pensar. Zema não tem condição. Por quê? Não, eu gosto do Zema pessoalmente, mas ele é muito fraco. Você fala, ele não é carismático. Ele é muito fraco mesmo, assim. Ele não é carismático, mas ele é fraco, assim. Ele não daria conta, sabe? De uma presidência. De uma presidência, de jeito nenhum. O Caiado daria conta. É um cara experiente, né? O Caiado, além de experiente, é durão, assim. Durão, né? Eu já vi o Caiado fazer acontecer como deputado em Brasília. É governador do meu estado. Ele é linha dura, assim, não é moleza, não. O Ratinho tem suas qualidades porque ele navega desde a extrema-direita bolsonarista até o centro-esquerda. Ele é um cara do PSD, ele não é radical, ele é filho do Ratinho, né? Que pega essa população mais pobre, né? O programa dele. Então, imagina, o filho do Ratinho é candidato à presidência. Já vem uma cambada junto, já vem um monte de gente, né? E ele transita muito bem entre esses partidos, sabe? Ele tenta não polemizar muito e tal. Então, ele é um nome que vai crescer. Seria um bom candidato ou um bom vice. Não sei se ele toparia ser vice, né? Abriria mão do governo do Paraná para ser vice. Mas uma chapa dos sonhos seria o Tarcísio e o Ratinho, por exemplo, ou o Caiado e o Ratinho. Seria uma chapa dos sonhos. Agora, tem que combinar com o Tarcísio, né? Porque ele tem a reeleição certa em São Paulo. Então, largar uma coisa certa para brigar por uma incerta... E querendo ou não, o Lula vem forte para essa reeleição, né? Assim, aos poucos a rejeição dele... A rejeição ainda é de 51% do Lula. É maior que a aprovação. Mas está caindo. Então, com esse negócio do tarifaço, né? Exatamente. O Eduardo Bolsonaro conseguiu trazer o Lula, né? Tirar ele da cova e colocar ele, né, em evidência. Como é estúpido esse Eduardo Bolsonaro. Além de estar atuando contra o Brasil, de estar fazendo
tudo que ele está fazendo contra nós, contra as empresas brasileiras, ele conseguiu reavivar o Lula, que estava lá mortinho, politicamente falando. É como você citou isso, qual que é a sua avaliação dessas atitudes, né, do bolsonarismo, especialmente do Eduardo Bolsonaro, conspirando, de fato, assim, todos os dias na rede social, contra o Brasil, contra o Supremo Tribunal Federal, contra as nossas instituições, em favor, né, dele, da família dele, e nas palavras dele, como se fosse algo positivo, né? O que você vê disso? Não, é doentio. Ele deveria ser preso? Não, ele já está indiciado aqui, né? Ele já está indiciado. São 2 indiciamentos já. O Bolsonaro anterior foi também, né? Foi. Um anterior que ele já tinha antes de viajar e mais esse. Se ele botar o pé no Brasil, ele pega 20 anos de cadeia. Se ele botar o pé no Brasil, ele pega 20 anos de cadeia, sem dúvida nenhuma. Mas o que ele está fazendo é muito covarde, é muito cruel. É muito contra o povo brasileiro, é muito contra quem dá emprego nesse Brasil, né? Porque, vou pegar o setor de madeiras, por exemplo, né? Para a madeira sair daqui e ser exportada, ela precisa de muita mão de obra brasileira. Para o café sair daqui e ser exportado, precisa de muita mão de obra brasileira. Né? É o agricultor que está lá plantando, é quem está regando, é quem está colhendo, é quem está torrando. Antes de chegar na cooperativa, que vai juntar com um monte de café e exportar, você tem lá a mão de obra na ponta, que precisa daquilo para se alimentar no outro dia, que ganha lá seus 2 salários mínimos, um salário mínimo para estar na roça, e é essa gente que ele também está prejudicando, porque as empresas vão começar a demitir. Eduardo Bolsonaro já custa 40 bilhões de reais ao Brasil, porque o pacote Brasil Soberano, que foi lançado para dar um socorro para os empresários brasileiros, um socorro, não é para resolver, não. Já chegou a 40 bi, começou em 30 bi, já está em 40 bi. E quem vai pagar é o povo. Quem vai pagar é o povo. Então, Eduardo Bolsonaro é o Eduardo 40 bi menos para o Brasil. Então, ele é cruel, ele é mau, uma pessoa má. Sabe, o que ele está fazendo é de uma maldade. E aí, nesses últimos... Ele e o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, não, mas o Paulo Figueiredo está lá nos Estados Unidos, está nem aí com nada, está com a burra na sombra, entendeu? E é ele que tem os contatos nos Estados Unidos que colocou o Eduardo Bolsonaro, né, ali com junto a Casa Branca. Com a Casa Branca. Então, assim, o Eduardo Bolsonaro realmente ele tem que ser preso por conspiração, por traição ao Brasil, por tentar violar a nossa soberania. Ele é uma das pessoas mais horripilantes que eu conheço. Ele é mau. O significado de maldade chama-se Eduardo Bolsonaro. Ele é uma pessoa do mal. E prova a prova é o que ele está fazendo agora. Né? Tem tantas outras coisas que ele fez, mas agora está muito claro. Graças a Deus as pessoas estão enxergando, porque 7 entre 10 brasileiros dizem que Eduardo Bolsonaro trabalha para ele e para a família e não para o Brasil. Então, aos poucos, as pessoas estão entendendo isso. O tom de voz dele é até meio miliciano, assim, né, de ameaça, né? Bem estranho. Você igualaria o bolsonarismo ao petismo? Ou você acha que... Tudo igual. Você acha que é igual? Mesma coisa? Tudo igual. Com o sinal trocado. Seja, a diferença é que Deixa eu só acrescentar um elemento para você analisar. Porque eu sou evangélico. E o bolsonarismo... Eu também sou. Sou judia, mas evangélica. E o bolsonarismo sequestrou essa parte, né, do cristianismo. E eles falam que são a favor de Deus, mas na prática eles praticam o contrário. Eles usam as igrejas como um curral eleitoral, mas não aplicam leis, ou fazem atos em favor do povo evangélico ou do povo cristão. Na verdade, só utiliza isso de massa de manobra. Então, para mim, nesse caso, eu vou até falar minha opinião. Eu acho que é pior por conta disso. Você usar o nome de Deus em vão. E eu quero jogar isso para você. Eu acho que o bolsonarismo é mais barulhento, menos intelectualizado. Eu estou falando da média, não estou falando do chão de fábrica, porque o chão de fábrica bolsonarista e o chão de fábrica petista é a mesma coisa, né? O cara do sindicato que é do bolsonarismo, do sindicato do petismo é a mesma coisa. Mas existe essa classe média, né, e até a classe empresarial e dos intelectuais do Brasil, por exemplo, você não tem grandes intelectuais bolsonaristas. Se você para pensar... Não tem. Né? Vai na Academia Brasileira de Letras. Quantos são bolsonaristas? Nenhum. Quantos são petistas? Pode ser que tenha um ou outro, mas acabou. Né? Então faltam líderes nesse Brasil. Falta demais. Lula e Bolsonaro são a mesma moeda. Cada um de um lado.
É a mesma coisa com sinal trocado. Os malucos lulistas que já fizeram arruaça, quebraram coisa em Brasília, atacaram fogo em carro, são os mesmos bolsonaristas, os mesmos que eu digo, a mesma gente, o mesmo tipo de gente bolsonarista que fez o 8 do 1. Então, assim, eu lamento muito que tem, assim, tem empresários que eu conheço que são pessoas, assim, que produzem muito, empregam muito, que ainda são bolsonaristas. Meu Deus, como é possível uma coisa dessa? Ah, mas a gente é Bolsonaro porque a gente é contra Lula. Você não precisa ser Bolsonaro porque é contra Lula. Eu sou contra o Lula e contra o Bolsonaro. Eu também. Você não precisa. Então, assim, o que eu quero, o que eu luto, é para que surja uma nova liderança, um novo nome. Exato. Alguém que possa suprir, primeiro alguém que entenda que quando for eleito, vai ter que ser o presidente de quem votou nele e de quem não votou. Porque Bolsonaro não entendeu isso. Ele queria ser o presidente só de quem votou nele, o resto que se lasque, né? Então o presidente é um presidente de uma nação, de um país. Ah, se o cara é petista, problema dele, você continua sendo o presidente dele. Né? É o presidente do Brasil, é o presidente de todos. Então tem que ter isso muito claro, né? Para acabar definitivamente com essa coisa de nós e eles. Porque, para isso acabar, também tem que acabar com a reeleição. Tem que acabar com a reeleição. Tem que ter alguém macho o suficiente que suba naquela cadeira, ou mulher o suficiente que suba naquela cadeira, suba a rampa, pegue da cadeira, pegue a caneta e mande o projeto para acabar com a reeleição e fazer um mandato de 5 anos. Mas só de cargo majoritário ou de todos? Não, seria bom de tudo, mas é muito difícil. Proporcional não passa. Não passa. É difícil demais. Imagina se a Câmara vai votar para não ter reeleição. Não vota. Né? Agora, para a presidência da República é fundamental, porque o cara entra ali e ele já começa a trabalhar para a reeleição. Exato. Os governos têm 1 ano só. O resto é tudo trabalhar para a reeleição. Tanto que só se aprova coisa no primeiro ano de governo. Depois não aprova mais nada. Né? Então, assim, realmente precisa mudar essa concepção. E o Fernando Henrique, olha, a culpa é dele, né? A culpa é do Fernando Henrique, que não teve culhão para fazer isso. Né? Podia ter acabado, estava surfando, tinha como fazer isso no Congresso, não fez. E depois ninguém quis fazer. Lula que também quer se perpetuar no poder, né? Ele botou aquela topeira da Dilma para ele voltar, lógico. Né? Não contava que ia estar preso. Não contava com a Lava Jato no pé dele, né? Que ele ia estar atrás das grades. Senão, teria saído candidato. Tanto que está aí e está falando isso aí, a reeleição. E pode ganhar, né? E pode ganhar. Pode ganhar. Se sair um de direita moderada, eu acho que ele perde rapidinho. Acho que ele perde feio, sabe? Agora, se for, vamos supor que Deus nos livre, uma Michelle Bolsonaro, Lula ganha. Aí Lula ganhou. Aí não tem o que fazer. Então você acha que os dois se completam, são a mesma coisa? Arroz com feijão, mais azedo dos dois. Não é um arrozinho com feijão caseirinho bom, não, azedo. O que você acha do governo Bolsonaro, dos 4 anos? Como é que você classificaria ele? E o que você poderia apontar de alguns pontos positivos? Eu sei que é difícil, mas alguns pontos positivos do governo Bolsonaro. Primeiro ano foi um bom governo, fez bonito, Paulo Guedes fez bonito, Sérgio Moro fez durante um tempo bonito, eu, modéstia à parte, fiz muito bonito. Então, primeiro ano a gente conseguiu tocar bem o governo, né? Bebiano no comecinho também ajudou muito. Então, primeiro ano eu diria para você que foi um governo aí nota 8. Assim, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Segundo ano começou a degringolar. Aí já veio pandemia, aí já degringolou mais ainda, né? E dali adiante começaram a aparecer os escândalos, né? Escândalo em órgão aqui, escândalo em órgão acolá, vendendo estatal, mas vendendo estatal pela metade do preço que valia, né? Então começou a aparecerem coisas muito estranhas no meio do caminho, né? E o governo foi, aí o caso das joias, né, o caso do Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro mexendo dentro do Supremo para salvar o filho, né, negociando com o ministro. Então começou a ficar tudo muito feio, muito ruim. O governo sendo terceirizado para o Centrão, o orçamento secreto aparecendo, né? Aí já o último ano de governo foi terrível, foi péssimo, porque praticamente foi só campanha, né? Então, assim, eu acho que ele foi caindo muito, sabe? De 8 foi para 5, de 5 foi para 3, de 3 foi para 2 e aí foi para menos 5. Eu acho que o governo Bolsonaro saiu na negativa, assim. E não acho que o governo da Dilma, por exemplo, foi diferente. O governo da Dilma também é o menos 5. Menos 5 no final.
-5 no todo, da Dilma. Da Dilma é -5 no todo. O Bolsonaro começou com 8, mas parou no -5, né? O do Lula, 1, foi um bom governo, apesar de eu ter todas as restrições ao Lula, né? Eu acho ele um horror. Mas foi um bom governo economicamente falando. Ele trouxe gente, né? Gente do mercado financeiro para Banco Central. Também, né? Então, e ele pegou a casa arrumadinha, né? O FHC deixou tudo arrumadinho para ele, deixou a dispensa cheia. Então é fácil administrar com a dispensa cheia. Né? Tanto que o segundo governo dele já não foi a mesma coisa. Né? O da Dilma foi um horror, né? Só que o da Dilma foi um horror o tempo todo. Acho que a Dilma e o Bolsonaro, eles realmente se complementam, assim. Eles são duas pessoas muito parecidas. O Bolsonaro é um pouco mais grosseiro que a Dilma, mas eu acho que eles se parecem muito, assim, em algumas coisas. O Temer que fez muita coisa em pouco tempo, O Temer, né? Foi sensacional. O Temer, assim, e é o cara pelo que ele fez, valorizado, né? O Temer, assim, pelo tempo que ele teve e pelo que ele fez, nota 10. O Temer, nota 10. Né? Aí inventaram toda uma história contra ele, que depois descobriu-se que não era nada, né? Foi preso, depois descobriu que não era nada, mas daí não adianta pedir desculpa, já tinha sido preso mesmo, né? Acabaram com a possibilidade de reeleição dele, né? Porque ele teria sido grande, meu Deus do céu, o Brasil seria outro com o Temer presidente, seria outro. Concordo. Era outra coisa. O Temer, além de ser um lorde muito capacitado, muito estudado, muito preparado, ele sabe do que está falando. Ele foi presidente da Câmara, ele tem punch, né? Assim, e é uma pena que ele não queira, porque ele não quer. Eu conversei com ele muitas vezes sobre isso, né? Ele não quer. Ele falou, Joyce, hoje eu sou mais respeitado do que quando eu era presidente. Né? Quando você está político, as pessoas querem te jogar o tomate, né? Então, hoje as pessoas reconhecem o que eu fiz, tal, mas não quero voltar. No último ano de governo Bolsonaro, a gente teve praticamente o ano todo, né? O Bolsonaro falando contra as urnas, falando que era fraudado, saiu aquela reunião vazada, né? Dele com os ministros, culmina no 8 de janeiro. A gente tem todo esse processo acontecendo no STF, temos sim excesso do judiciário, mas esse processo está acontecendo, o Bolsonaro está na iminência de ser preso. Como que você avalia tudo isso? E assim, o processo da extrema-direita desde 2018 até agora? A extrema-direita, ela cresceu. Assim, eu vejo muito uma extrema-direita focada em parte do agro, e eu falo isso porque eu conheço essas pessoas, eu sei quem são, algumas estavam penduradas no governo, outras não. Não é todo o agro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não estou generalizando nada aqui, que toda generalização é burra. Generalização, tô com a língua travada hoje. Mas tem uma parte que vem do agro, inclusive financiamento para o 8/1, uma grande parte veio do agro. Eu vi lá um dos grandes homens do campo, assim, um grande fazendeiro que estava no meio da roça. Quando eu olhei, eu vi ele pela televisão, eu falei, gente, eu não acredito que ele está lá. Como é que uma pessoa dessa estirpe, uma pessoa que produz tanto, uma pessoa tão importante para o Brasil está lá quebrando coisa, com a camiseta amarrada aqui, assim como bandido. Surreal. Então, eu vejo que a direita, essa direita mais radical, ela se radicalizou ainda mais. Eu não vou nem dizer que cresceu, ela se radicalizou ainda mais. Então, ela ficou muito radical. Mais radical que os de extrema esquerda. Porque ela ficou mais violenta. Muito mais. Então, assim, ela é mais violenta nas redes sociais, ela é mais violenta pessoalmente, ela é capaz de agredir pessoas, xingar pessoas na rua, né? Eu já passei por isso, de gente dentro do avião, um maluco bolsonarista que se intitulava Robocop gay, eu acho. Robocop gay. Eu sentado na primeira fila com meu filho, indo para Brasília, passa lá o Robocop gay com aquele celular. Joyce, fala aqui agora para mim. Fala o que você falou, que Bolsonaro é ladrão. Bolsonaro é ladrão. Eu não acredito que você está falando isso para mim. Ia para lá, ia para cá, ia para lá. Fala que Bolsonaro não gosta de gay, não gosta de viado. Bolsonaro não gosta de viado, não gosta de gay. Ele não gosta. Enfim, mas foi uma situação tão ridícula. Eu estava com 2 seguranças, os seguranças se levantaram, eu só fiz assim. Senta, deixa eu dar risada aqui. Mas sabe, é uma coisa ridícula que essa gente faz. Eles passam pelo ridículo, sabe? E quando você pede argumentação, não tem argumentação. Não tem argumentação. É tudo. É a boiada ali seguindo. Né, então, assim, a gente tem essa extrema-direita muito radicalizada e, infelizmente, eu acho que ela vai continuar, sabe? Eu acho que ela vai diminuir um pouco.
vai cair ele para os seus 15%, eu espero até que caia mais. Uhum. Porque, como muita gente acordou, eu acho que ainda há chance, há esperança que parte dessa extrema-direita acorde, Uhum. né? Que se torne uma direita, né? Uma De direita fato, né? centrada, de fato, que quer o Brasil crescendo, que quer um Brasil com menos estatais, que quer projeto de Brasil. Uhum. Cadê o projeto de Brasil? Né? É isso que eu quero num candidato. Eu quero um projeto de Brasil. Eu não quero um projeto para 4 anos, eu quero um projeto para 20 anos. Ah, mas é para ficar 20 anos no poder? Não. É para começar a implementar as grandes bases em 4 anos e fazer rotação do poder. Mas para ter grandes projetos para educação, para saúde, né? Porque senão tudo vira mini projetinho na Câmara e você não tem nada estrutural. O que tem de estrutural no Brasil, de grandes projetos para mudar o país? Nada. Não tem nada. Tava falando com o Aldo Rebelo esses dias, exatamente isso. Nada. Entrou um, saiu outro, entrou outro, saiu outro, entrou um, e ninguém deixou legado. Não tem legado. Então, assim, infelizmente, né, também por conta dessa maldita reeleição, Uhum. mas infelizmente nós tivemos pessoas que ocuparam a cadeira da presidenta da República, se locupletaram daquilo, roubaram o que podia, usaram o cargo, né, para fazer, para viajar, para isso, para aquilo, fazendo esquema com Câmara e Senado, e projeto de Brasil que é bom nada. Qual foi o grande projeto que o Bolsonaro deixou? Não tem. Não tem. Não tem grande projeto, acabou. Não tem. Talvez o extremismo, né? O quê? Dividir as pessoas. Dividiu as pessoas. Ah, não, teve projeto bom? Teve. Que eu liderei. Pronamp, modernização do Banco Central, reforma da Previdência. Reforma da Previdência foi o maior projeto do Bolsonaro. Foi o maior golaço que ele deu, porque senão, que eu toquei, né? Porque senão o Brasil quebrava. Naquele momento, se não tivesse uma reforma da Previdência, o Brasil quebrava. Não ia ter dinheiro para pagar nada, nem Bolsa Família, nem nada. Então, aquilo lá foi muito importante, Uhum. né? Foi o único gol assim, que o governo fez. Depois não fez mais gol nenhum, né? Só ficou... Aí se fala do governo Dilma. Ah, o que o governo Dilma criou? Mais médicos. Grande porcaria, né? Mais médicos, assim, porque os médicos vinham de Cuba, metade do salário ou mais ficava com Cuba e eles ficavam vivendo aqui como, né, quase escravos, né? Aí o Lula deixou lá o Minha Casa Minha Vida, deixou alguns legados, algumas marcas no governo dele, porque ele é mais inteligente. Ele, para mim, ele é um corrupto, ele é um ladrão, ele deveria estar atrás das grades, até porque se anulou o processo dele por vício de iniciativa. Mas ninguém disse que ele não fez o que ele fez. Nenhum juiz, nem o STF disse, não, o Lula é inocente porque ele não fez tudo aquilo lá. Ele não estava no Petrolão, nada disso. Não, ele fez. Só que por conta do erro do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, o Lula está solto. Então eles prenderam e eles soltaram. Eles são responsáveis, tanto pela prisão quanto pela soltura do Lula. E o Bolsonaro comemorou quando o Lula foi solto. Eduardo comemorou. Também. Todos comemoraram. Por quê? Porque, opa, estão me ligando. Porque só com Lula, Bolsonaro teria chance de ser reeleito. Só com Lula. Então, eles sabiam que se fosse outro, acabou. Então, olha o que a gente tem, né? Eu quero alguém que me traga um projeto 20 anos no Brasil. Gente, a Alemanha faz projeto para 60 anos. Com certeza. E o que você acha de todo esse processo que está acontecendo, na iminente condenação do Bolsonaro? Agora o Malafaia está indiciado, enfim, o que você acha disso tudo? Acho que as coisas estão entrando no lugar. Malafaia passou da hora de ser indiciado, está tentando cavar uma prisão. Quero que me prendam, só vou calar quando me prenderem e tal. E está tentando cavar essa prisão para fazer graça, para gerar comoção, né, entre os fiéis da igreja dele, os pobres assaltados lá dos fiéis da igreja dele. Mas acho que já passou da hora de dar um freio no Malafaia, assim, né? Ele ficou muito claro que ele é uma das cabeças pensantes ali, né? Ele orienta muito o bolsonarismo, como fazer e tal. Até meados de setembro temos o Bolsonaro preso. Condenação inicialmente vai ser em regime fechado, não vai ser domiciliar. Muita gente acha que não vai ser em regime fechado. Não vai para Papuda, mas vai para uma cela na Polícia Federal, igual foi o Lula. Cela, Polícia Federal, vai ter ali algumas regalias, uma esteirinha para caminhar, uma televisão, coisinhas assim. Vai ter uns livros, mas ele não gosta, não é chegado em livro. Então, acho que a coisa começa a entrar um pouco no lugar, sabe? E a gente pode começar a ter derrotando o PT, botando o Bolsonaro na cadeia, a gente tem uma esperança de começar a pensar um Brasil de verdade, um Brasil com crescimento,
Um Brasil para que as pessoas não sejam dependentes de um Bolsa Família o resto da vida. Eu não sou contra o Bolsa Família, eu sou contra deixar perpétuo o Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família tem que ter porta de entrada e de saída. Entrou aqui, tá recebendo? Tá, agora eu vou te capacitar. Você vai aprender a fazer o quê? O que você sabe fazer? Ah, não sei nada, sou analfabeto. Ah, tá bom, você é analfabeto, mas você sabe bater massa de cimento? Não sabe? Eu vou te ensinar. Vai bater massa de cimento, vai empilhar tijolo, vai fazer não sei o quê, vai aprender a ser pedreiro. Para sair do Bolsa Família. Como pedreiro, vai ganhar 10 vezes mais que o Bolsa Família, né? E vai poder sair daquilo lá para outra pessoa entrar, ser capacitada. Então, isso exige um esforço conjunto da Presidência da República, de governos e prefeituras. Não se faz sozinho. Mas para isso tem que ter projeto de Brasil. Sem projeto de Brasil, não vai para frente. Muita gente critica o processo e o Alexandre de Moraes. Como que você vê a atuação dele, do Supremo hoje? Então, o Alexandre de Moraes, como eu te disse, eu acho que algumas penas ele pegou pesado, mas acho que isso vai ser revisto, né? Vai ser revisto. Acho que ele está muito focado nessa coisa do Bolsonaro agora. Acho que teria que ter sido ele, viu? Porque se fosse outro ministro, já tinha amarelado. A não ser que fosse uma Carmen Lúcia da vida, assim. Uma Carmen Lúcia é mulher. Honra a saias que veste. Essa sim, gosto muito, 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 muito. Fosse uma Carmen Lúcia, tocaria para frente. Mas se fosse um outro ministro, eu tenho medo que tivesse, sabe, veio uma lei Magnitsky em cima dele, que tivesse afrouxado um pouco, que tivesse com medo. O Alexandre de Moraes mostra que não tem medo, honra as calças que veste. Eu acho que ele está fazendo bem o trabalho. Eu sei que muita gente vai me odiar por causa disso, porque ele também, né, tá na onda assim, amo odiar o Alexandre de Moraes. O Brasil tá assim, né? Mas ele está fazendo um papel de democrata. O Alexandre de Moraes hoje é o homem que segurou a democracia no Brasil. O Xandão é quem segurou a democracia brasileira, né? Tem senãos? Tem. Todo mundo tem, né? E decisão também de juiz, se você pegar 10 opiniões, tem 11 diferentes, né? Mas eu acho que, para mim, a única correção que eu faria realmente é nas penas dos depredadores. Separar quem quebrou, quem fez a arruaça, dos mentores e financiadores, né? Para quem eu defendo uma pena ainda mais pesada, né? Mas acho que isso vai acabar acontecendo. A revisão de penas aí dessas pessoas. Isso é natural, é meio natural que aconteça assim, né? Agora, setembro já está aí eles começam a se debruçar nessa revisão de penas. Qual o futuro do bolsonarismo? O futuro do bolsonarismo é essa radicalização extrema e a tentativa de voltar ao poder. Você não acha que vai acabar o bolsonarismo? Não. Ou vai diminuir para... Vai diminuir. Né? Eu tenho esperança que diminua aí, já no ano que vem aí para uns 15%, que termine em 10%. Mas acabar, né? O lulopetismo, porque tem o petista que não é lulista. E tem o lulista que não é petista. Então, tem o cara lá do MDB que vota no Lula, mas não é petista, né? Então, são coisas diferentes. Mas o lulismo e o bolsonarismo são coisas que não vão morrer. Eles vão continuar, como um peronismo. Eles vão continuar, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai ter esses movimentos radicais, né, contínuos no nosso Brasil e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. O melhor jeito de lidar com isso é dizer não na urna, é demitir na urna, né? Então o povo precisa aprender a votar. E para aprender a votar tem que ter educação. E para ter educação tem que começar lá na pré-escola. E para começar na pré-escola tem que ter projeto de nação. E para você resolver todo um país com um projeto educacional leva-se 30 anos, é uma geração. Perfeito, perfeito. E a pergunta de $1 milhão, você volta para a política? Não. Por quê? Não. Tem um monte de gente já me convidando de novo. Joyce, vem, vamos deputada, não sei o quê. A política me tirou muito. A política me tirou paz. A política me tirou saúde. A política me tirou dinheiro. Eu ganhava muito mais, mas muito, 10 vezes mais do que eu ganhava como política. Mas político ganha muito. O salário é bom para alguns que não fazem nada, então melhor ainda, né? Dá 23 mil líquido. Não é um salário ruim. Mas eu, como palestrante, como jornalista, ganhava muito mais que aquilo. Eu larguei mão de tudo, né, para me dedicar à política. E o que eu tive foi muita ingratidão, uma população bolsonarista me achincalhando, né? Mesmo eu sendo a mulher que mais ajudou, tanto na campanha quanto no primeiro ano de governo, né? Não teve ninguém ali que fez nada parecido com o que eu fiz. Só que eu fiz pelo Brasil, eu não fiz pelo Bolsonaro. Eu fiz o que o Brasil precisava, não o que ele queria, né?
Tanto que o combinado na época da reforma da Previdência era o seguinte: vocês fiquem quietos, Paulo Guedes e Bolsonaro, não abram a boca e deixem que eu falo. Porque cada vez que eles abriam a boca, eu perdia 100 milhões. Era para ser um tri, lembra? A gente perdeu quase meio... A gente perdeu 100 bi, 200 bi, 300 bi, 500 bi. A gente perdeu 500 bi. De tanto que eles abriam a boca e falavam besteira. Né? Quando ficaram quietos, aí a gente começou a resolver o processo. Mas eu não tenho pretensão de voltar para a política. Só se Deus descer, falar comigo, eu olhar para ele, perguntar, ele fala comigo de novo, falo para ter certeza que é Deus falando, entendeu? Só se for um milagre mesmo, porque não está na minha pretensão, não. Vou só complementar aqui, você falou que perdeu muito. E eu lembrei aqui de um caso que você, não sei se você caiu em casa. Não, eu não caí, eu fui agredida. Aquele negócio de cair lá foi o que o Anderson Torres era o secretário na época, o Anderson Torres foi ministro do Bolsonaro, foi quem investigou meu caso. Você foi agredida? Eu fui agredida dentro de casa. Por quem? Fui agredida por alguém da família. Eu não posso dizer quem, porque senão eu levo um processo. Qual família? A família Bolsonaro. Você foi agredida por alguém da família Bolsonaro? Por alguém não, né? Pelos kits pretos que tiveram lá dentro, junto com uma mulher do exército. Tem prova? Como é que é? Tem filmagem? Não tem filmagem de nada. Eles sabiam que não tinha câmera. A câmerazinha que estava no hall do meu apartamento só tinha a casquinha. Era fake a câmerazinha. Entraram pela garagem, onde tinha um ponto cego gigantesco. Ficaram acomodados no apartamento de um outro deputado aliado dessa gente durante 2 meses. Essas pessoas que me agrediram, estudando meu comportamento, né? Até que chegou o dia fatídico. Eu fui agredida. Ninguém cai da própria altura e quebra a coluna em 5 lugares. Só se eu rolasse de uma escada gigantesca. É impossível. Mas qual que era o objetivo? Te assassinar? Que era? Não, eu acho que não, porque se eles quisessem, eles tinham dado um tiro ali, me matado e acabou. Eu acho que eles queriam me deixar tetraplégica. Para que eu não andasse nunca mais e para que eu vivesse com aquela dor, sabendo que eles fizeram aquilo comigo, para eu nunca mais mexer com esse tipo de gente. E a motivação Essa seria é a o quê? maldade. Porque você estava falando muito? Se a motivação é a minha atuação política, né? De oposição ferrenha. E você chegou a ver as pessoas? Não. Eu fui apagada com um golpe na nuca e acordei no outro dia, toda ensanguentada, toda quebrada, mas fui fazer minha investigação. Fui né, buscando pessoas e até que cheguei no nome. Falei esse nome à época para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele falou, tem provas? Falei, não. Ele falou, então você vai ser caçada se você falar. E a polícia chegou em outra investigação? Ou não quis investigar? A polícia investigou. Inclusive eu pedi perícia na época. Fizeram uma perícia na minha casa lá com aquelas luzinhas para ver. Tinha um coturno desse tamanho, um pezão de coturno, assim, entre a sala. Eles não pegaram, não tiraram aquele coturno. Diz que não tinha impressão digital na minha casa. E a minha impressão digital? Que fico pegando na porta para abrir, para fechar? Nem a minha não tinha. Então a polícia fez o trabalho que o Anderson Torres mandou fazer, que foi o ministro do Bolsonaro, o ministro da Justiça do Bolsonaro. Isso é nova, pessoal. Eu queria só deixar bem claro que os Bolsonaros estão convidados para estar aqui, para a gente poder bater um papo também. Queria te agradecer, Joyce, pelo papo. Eu sei que você está em cima da hora, senão a gente continuava falando mais. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada para vocês. Tchau, gente. Beijo. Pessoal, vou deixar todos os links aqui da Joyce, as redes dela, as minhas redes, nosso podcast. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.